Vamos lá, a partir de agora vocês acompanham o fechamento do mercado comigo, junto com o Rafael. Você já sabe, o Rafael até já passou para vocês o convidado de hoje. Então, enquanto o Gabriel está se posicionando ali bonitinho, daqui a pouco eu posto o flagra dele aqui dançando, a dança da lagartixa, porque para mim é a dança da lagartixa isso, mas tudo bem. Eu vou atualizar o mercado aqui para vocês, ó. GET 11 subindo 8,26%, BID 11 7,79% de alta agora, Local Web está aqui subindo também nesse momento, 7,16%, Cash 3 subindo 5,35%. Olha aí, Rafa, depois de um tempo aí, né, do setor de tecnologia, inclusive, caindo, a gente tem aí o setor, algumas do setor de tecnologia, né, performando aí nas altas. Black Friday, hein? Tá subindo, Black Friday, inclusive tem aqui também, varejo, Amer 3 subindo 4,16. Finalmente, hein? Lame 4 também tá subindo, Lame 4 também tá nas altas. Magazine Luiza tava subindo, deixa eu trazer aqui só o setor para poder a gente dar uma olhadinha, setor por setor para poder ficar mais fácil, para o pessoal dar uma visualizada. Vamos lá, começando aqui pelos bancões, porque a gente tinha hoje todo o cenário positivo aqui para bancões, mas aí Sambi 11, Sambi 3, o Santander, né, virou para uma queda. Santander, que aliás, teve a notícia aí que eles vão aderir àquele adiantamento, aquele empréstimo de adiantamento de saque aniversário, Rafa. O Banco Pan já fazia isso, agora o Santander também vai aderir a esse tipo de serviço, vai oferecer para os clientes. E aí Santander aí virou para queda, mas Banco do Brasil que está liderando aí no setor, por um acaso no setor de bancos. Nos bancos digitais, a gente tem, BID 3, depois BID 11. A BID 3 está subindo 8,22%. Setor de petróleo, a gente viu aí uma recuperação da commodity depois do bom tombo que a gente teve na sexta-feira. A gente tem essa recuperação aqui, Prio 3 subindo 5,26%, Enalta 4,82%, Petri 4, 4,29%, Petri 3, 4,29%, 3R Petróleo 1,88%, Vibra Energia 0,92%. Não para por aí, porque a gente ainda tem também Siderúrgica de mineração, olha lá, Uzi Minas 6,66%, Ferbasa 2,37%, Gerdau 1,84%, CSNA 1,97%, Vale 1,27%, Aura Minerals 1,09%, Gerdau Metalúrgica 1,03%, Bradespar 0,76%, CSN Mineração 0,67% de alta. Aí o Ibovespa, né, segue subindo, aí parece a sensação que dá é que foi um sustão, né? O mercado precificou tudo que tinha que precificar na sexta-feira e hoje vem a recuperação. O Local Web está liderando altas aqui, por enquanto, no setor de tecnologia, 6,84%, aí a gente tem Cash 3 depois, tem Positivo, TOTS, a gente tem Mosaico também subindo, Sinqia. Get Ninjas que está liderando quedas aqui no setor, Mobile também caindo 7,54%, o Ashwing cai 5,57%. É isso. É isso. E no final das contas, deixa eu minimizar aqui, a gente dá uma olhadinha no dólar. O dólar segue subindo, hein, Rafa? Agora diminuiu um pouco os ganhos, mais cedo subiu um pouco mais, está agora 0,04, próxima estabilidade, cotado a 5,61 neste momento. Esse é o retrato do nosso mercado. Vamos dar uma boa tarde aí pro seu Gabriel, que já está aí posicionado. Será ele que não deve ter ficado quase nada contente no fim de semana? Que isso, gente. O menino... Se eu dormir 2 horas esse final de semana foi muito... que é isso, hein? Alô, torcida Alviverde. Olha a torcida Alviverde fazendo presença aqui, Cabral. Não consigo ficar junto contigo no ar, mas eu mando um beijo pra você agora. Que eu vou comer um almoço delicioso. Vai ser o melhor almoço da minha vida. Que aí, o Cabral perdeu o almoço pra mim. Quem promete deve, né? Quem promete deve. Vai ter que ser no mesmo bar, porque a Débora ainda tá me devendo um chopp do Copom. Vai juntar todas as apostas aí. Tem a do Rodrigo também. Então, vai juntar e vai fazer um happy hour aí com o almoço do Cabral e com o chopp da Débora. Exatamente. Mas olha só, tá aqui o manobrista da Mobilete do Daniel Morales dizendo assim, sabe por que as baixinhas atravessam a rua correndo? Ih, lá vem, momento trocadalho do Carilho. Vamos lá, manda bala. Eu já tô indo. Pra pegar impulso, pra subir a calçada. Batuntes, obrigado aí, valeu. Agora vem pra cá, de Toledo, muito por bom. Isso que eu caí da caixinha de elevação hoje, eu esqueci de pegar o impulso. Esqueceu. Muito bom. Manobrista Mobilete, eu te adoro, mas essa foi ruim, cara. Eu amo muito o manobrista da Mobilete. MPK já está por aqui, boa tarde, Débora. Rafa, boa tarde para você também, MPK. Senhor Gustavo Bernardes, meu lindezo, está aqui também, boa tarde, lindo. Sempre garantindo a nossa... lindezo. Gente, que apelido mais fofo, meu lindezo. Hoje pode tudo, Rafa, hoje o Palmeiras é campeão da América, então tá liberado aí o amor está no ar. Entendi. Rui das Neves, boa tarde. Boa tarde para você, Rui, sempre tá aqui com a gente. Rui das Neves, que apelidou muito carinhosamente a minha caixinha de elevação corporal. Né? Então, gente, muito mais do que certo. Atílio Felipe, que também está por aqui. Boa tarde, Débora, Rafael, JJ, que também está por aqui. Ótima tarde para vocês.
O Helder, Lucas, Eduardo Ribeiro, Reinaldo. Deixa eu ver mais quem tá por aqui desde mais cedo. Gisela, olha aí, boa tarde pra vocês. Gisela tava brava que a gente tava falando de futebol, mas é que Gisela não tinha jeito. O Cabral, todo dia que ele entrou nessa redação, assim, eu sou santista, eu nem gosto, assim, pô, tenho um carinho pela torcida palmeirense, carinho também pela torcida flamenguista, tenho parente, tudo que é lado, mas é o seguinte, o Cabral é tão chato falando de futebol, que ele chega aqui no escritório, ele chegou toda segunda-feira depois do jogo do Flamengo. Pô, Mané, se ganhou só de 3, ganhou hoje só de 4. Hoje ele chegou que ele nem falava. Entendeu? Não, hoje... Cabral passou direto. Eu liguei pro professor Cabral. Gisela, no sábado de noite eu liguei para Alexandre Cabral. Eu entendo menos zero de futebol. Se você se sente meio assim, avalie eu que tô aqui, não entendo nada. Eu consigo ainda ler essas coisinhas aqui, ó, pra poder passar pra vocês, trazer as notícias pra vocês, agregar. E manda muito bem fazendo isso, né? Consigo agregar nesse ponto. De futebol, o máximo que eu faço é conseguir tirar um sarro ou outro e olhe lá. Mas, né, às vezes porque quando o meu Santos estava na pior, e rola de eu estar quando o meu Santos estava na pior, a primeirona a vir me encher o saco foi a Débora, inclusive. Eu não ia perder essa oportunidade. Não, ia perder a oportunidade. Mas enfim, então, Gisela, vamos começar essa edição aí? Depois que a gente atualizou aqui o mercado pro pessoal, a gente tem aí o dólar virando para 5,61 agora, 0,03 de queda. E o Ibovespa, 1,14 aqui de alta, 103.389 pontos. Vamos começar falando sobre o Banco Inter. O banco registrou 208 milhões em vendas na Black Friday. Olha isso, Rafa, conta mais pra gente. Black tá indo bem? Black Friday deles foi boa, hein? Porque o Banco Inter anunciou nesta segunda-feira que apurou vendas de 208 milhões de reais em sua plataforma de marketplace durante a Black Friday, quase o dobro do registrado um ano antes. A companhia afirmou em comunicado ao mercado que as vendas no acumulado deste ano na plataforma Intershop superaram a marca de 3 bilhões de reais, 3 vezes acima do apurado no mesmo período do ano passado. O Inter afirmou que, abre aspas, os resultados da Black Friday foram excelentes, além do volume de vendas e acessos muito expressivos, o take rate e nossa margem bruta estão cada vez mais competitivos, fecha aspas. Então a galera usou bastante o Banco Inter pelo jeito aí para comprar coisa Black Friday. Você comprou coisa Black Friday, Débora? Olha, eu confesso que eu comprei. Comprou? Comprei. Comprou muita coisa? As maquiagenzinhas. Maquiagenzinha. Você conseguiu achar o pó lá, a base em pó? Que eu tava tentando achar. Consegui, ó, tá vendo? Você nem me manda o link, hein? Isso é que é parceiraço. Entendi. Rodei um pouquinho, mas consegui. Não foi exatamente a cor que eu queria, mas assim, um pouquinho. Mas deu certo. Deu certo. Tem que pelo mandar preço. Isso aí esse sim valia a pena, realmente, gente. A gente que usa aqui todo dia maquiagem, aí tudo bem, valia a pena. Mas também foi só isso, Rafa. É uma coisa que realmente é necessidade, faz parte até aqui da rotina de trabalho e vale a pena. Não foi nada, né? Tipo, não. É porque tem que usar mesmo. Eu comprei um carro. Brincadeira, não comprei, não tem na carteira. Enfim, tá bom. É isso. Vamos lá falar da Azul. A Azul confirmou, gente, o interesse pela aquisição da Latam, mas recuou pelo valor elevado. Gabs, conta isso pra gente. Não dá pra poder pagar caro, né? Com tudo, o negócio não tá fácil, não. Tem algumas coisas na Black Friday que valem a pena, outras o preço não tá condizendo. Vamos lá, a Azul confirmou nessa segunda-feira que fez uma oferta para aquisição do grupo chileno de aviação, Latam Airlines, que está em recuperação judicial, mas afirmou que desistiu do negócio para se concentrar em suas próprias operações. Em comunicado enviado ao mercado no final do domingo, a Azul afirmou que vai considerar potenciais parcerias no futuro. A Azul afirmou que a oferta não vinculante enviada no dia 11 de novembro incluía cerca de 5 bilhões de dólares em financiamento e era apoiada por alguns credores da Latam. A Azul acrescentou, porém, que o valor atribuído à Latam foi mais alto do que acredita ser aceitável e citou a incerteza para a indústria de aviação criada aí pela pandemia de Covid-19, principalmente em mercados de longa distância. A Azul disse, abre aspas, como resultado, a Azul vai continuar a se concentrar em suas vantagens competitivas e flexibilidade de frota e avaliar futuras parcerias e oportunidades de consolidação disponíveis no mercado, fecha aspas. A Latam afirmou anteriormente que recebeu diversas ofertas para financiar sua saída da recuperação judicial, cada uma avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. A Azul informou no comunicado de domingo que acredita que uma combinação com a Latam produziria sinergias de mais de 4 bilhões de dólares, Débora. É isso aí, vamos ver, né, no que vai dar essa história toda. Bom, o fato é que hoje o setor de turismo e aviação tá indo bem, tá indo bem. Vamos lá, vamos para as notícias internacionais. É que as empresas Moderna e a Pfizer disseram que já estão desenvolvendo uma vacina para essa variante sul-americana. E as duas podem trazer novidades já para o início de 2022. A notícia
foi boa, e a Giovanna Locatelli que tem mais informações pra gente da Moderna lá, que no final das contas começou aí o dia com as ações subindo nessa segunda. Fala pra gente, Giovanna. A empresa farmacêutica norte-americana colocou um batalhão de especialistas trabalhando na missão vacina. O médico da Moderna disse que nas próximas semanas espera ser possível determinar a eficácia da vacina já existente contra a Omicron. Essa movimentação já fez os mercados reagirem e os papéis da Moderna, eles performaram positivamente. Logo cedo, a alta já ultrapassava 9%, 9,29%, algo assim. No final da manhã já estava em 10,76% de alta. Desde a semana passada, os principais fabricantes de vacina contra a Covid-19, incluindo Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, com sede aqui nos Estados Unidos, começaram a testar a eficácia dos seus produtos contra a variante. A Pfizer e o seu parceiro alemão, a BioNTech, emitiram uma declaração na última sexta-feira explicando que os laboratórios estão fazendo testes com a variante para determinar se a sua vacina, uma das mais utilizadas aqui nos Estados Unidos e na Europa, pode precisar de alguns ajustes e adaptação a essa variante. A Johnson & Johnson, que comercializa a sua vacina na Europa com o nome da subsidiária Janssen, assim como a Novavax, e também com sede aqui nos Estados Unidos, e a britânica AstraZeneca, também aceleraram o processo de testes e investigações. Com certeza, os papéis da indústria farmacêutica vão performar positivamente nas próximas semanas. Isso é o que o mercado espera. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Pois é, Debs, acho que tem informação aí da integrante do Conselho do Banco Central Europeu, salvou, né? Viu? Porque no final das contas não me trouxeram aqui o ponto. Tô até não me trouxeram mesmo, não. Me fizeram pegadinha, viu, a produção. Você fez escudeiro pra isso, né? Não tem jeito. Vai lá. Então tá certo. Rafa. Então tá bom, porque a integrante do Conselho do Banco Central Europeu, a Isabel Schnabel, afirmou que a inflação alcançou o pico em novembro. Deixa eu chamar então o Gabriel, que tem mais informações sobre o assunto aí pra gente. Fala lá, Gabs. Isso aí, Rafa. O integrante do Conselho do Banco Central Europeu, Isabel Schnabel, eu não sei falar isso. Schnabel, disse que o Instituto acredita que a inflação atingiu um pico em novembro, o que significa que será prematuro elevar os juros, já que os aumentos de preços devem desacelerar gradualmente no ano que vem. A inflação deve retornar para os 2% como tendência no próximo ano, disse ela à TV ZDF nesta segunda-feira, uma vez que os gargalos de oferta e o aumento dos preços de energia vão se estabilizar. Os atuais números elevados refletem tanto gargalos de oferta como efeitos de base depois de os preços terem ficado mais baixos no ano passado durante o ápice da pandemia. Ela afirmou que, abre aspas, a maioria das projeções atualmente assume que a inflação cairá abaixo de 2%. Portanto, realmente não há sinais de alta de preços saindo do controle. Se achássemos que a inflação fosse se acomodar permanentemente acima dos 2%, definitivamente reagiríamos. No entanto, no momento não vemos indicação para isso. Fecha aspas. Débora. Obrigada, Gabriel. Bom, e o chefe do Banco Central do Japão disse que a economia japonesa deve se recuperar do impacto da pandemia nos próximos meses. Gabis, conta mais aí pra gente. Agora, vou pedir pro Rafael. Quer pra mim? Já que no final das contas... Eu tinha escrito pro Gabriel porque ele faz japonês e tal. O cara aqui é o oriental. Boa, tem razão. Não, mas vamos que eu joguei ele pro europeu. Vamos gastar o japonês dele? Então vai te falar, Gabriel, vai que vai. Mas só com o nomezinho, vamos lá então. O presidente do Banco Central do Japão, Haruhiko Kuroda, expressou nessa segunda-feira que a confiança de que a economia do país irá superar o impacto da pandemia de coronavírus nos próximos meses, devido ao grande progresso feito na vacinação da população. No Paris Europlace, o presidente afirmou que, abre aspas, tenho certeza de que a economia japonesa superará o impacto da Covid-19 nos próximos meses e estará em uma fase de recuperação e crescimento dentro de alguns meses, fecha aspas. Kuroda fez os comentários antes de ler um discurso preparado sobre finanças verdes, ressaltando a intenção do Banco Central de comunicar aos mercados seu otimismo em relação à terceira maior economia do mundo. O Banco Central japonês se reunirá para revisar a política monetária nos dias 16 e 17 de dezembro. O banco não deve realizar mudanças e pode decidir
se prorroga um conjunto de programas de empréstimos para o alívio da pandemia, além do prazo final de março de 2022. O Japão ficou atrás de outros países avançados na recuperação do impacto aí da pandemia, já que as restrições do estado de emergência para combater o vírus pesaram muito sobre o consumo, Débora. É isso aí, agora sim. Agora sim, o nomezinho eu falei Haruhiko Kuroda. Haruhiko Kuroda. Muito bom, É hein? isso aí, pô. Além de Ele tá palmeirense... xingando a gente nem sabe. Pode ser também, E o Ministério da Saúde, gente, deve divulgar ainda hoje uma nota sobre um novo caso suspeito de contaminação pela nova variante do coronavírus, a Ômicron. Enfim, atualizando pra gente, Rafa, porque assim, esse novo caso suspeito não é aquele que a gente já vem falando, aquela pessoa que vinha lá da África do Sul, né? Exatamente, Débora. O novo caso suspeito da variante Omicron, que inclusive parece nome de criptomoeda, no Brasil seria de uma paciente não vacinada, de acordo com informações confirmadas pela agência Broadcast. O Gabriel não se aguenta dessa piada que eu fiz agora. Essa paciente teria sido internada ontem em Belo Horizonte com sintomas da doença, após ela ter viajado do Congo, passado pela Turquia, com conexão em São Paulo, antes de chegar à capital mineira. E como você falou, Débora, o Ministério da Saúde deve divulgar ainda uma nota hoje sobre esse caso, mas a infecção pela variante só deve ser confirmada após testes de sequenciamento genético. Lembrando que, até então, o primeiro caso suspeito é de um brasileiro que testou positivo em Guarulhos, vindo da África do Sul. Essa variante, né, Débora, tá dando ainda muito o que falar, os representantes da OMS ainda estão se reunindo para discutir sobre esse caso, né? Ainda não se sabe o número de mortos em relação a essa variante, se ela é mais mortal, parece que ela é mais contagiosa do que fatal. Enfim, a gente vai acompanhar tudo aqui na BMC News, né, o Debs? Exatamente isso. E aí, vamos lá dar tchau pro seu Gabriel? Inclusive, antes de dar tchau aqui, o Rui das Neves falando que eu não gosto mais dele porque ele não me reconheceu na tela e já havia conversado comigo no telefone. Rui, eu não lhe respondi, eu peço perdão. Aqui o final de semana foi uma loucura. O Cabral muita saiu mensagem, triste, né, Gabriel? Eu saí feliz e foi muita mensagem no meu celular. Muita mensagem, eu vou lhe né? responder assim que eu sair Não tem daqui. jeito. Um abraço pra ti, Débora. Um abraço pra vocês também. Beijo Eu pra volto Mancha amanhã. Verde aí. Mas você não vai gente. se livrar não, porque o videozinho aqui se dançando. O videozinho vai pro ar, eu tô ferrado, gente. Daqui Vocês a vão ver. pouquinho. Mas valeu a pena a dança do Deivinho, a dança do título do gol do título do Palmeiras. Então eu estou feliz aí, pode postar. Palmeirense já é chato, eu não, imagina agora. Essa aí eu não tava tão calibrado, mas saiu a dancinha certinha, gente. Então um abraço aí, até amanhã eu volto aí com mais notícias. Isso aí. Um beijo enorme, então. aí Olha pra você. só, será que esse Ibovespa vai conseguir retomar os 104 mil pontos? Rafa, hoje a gente já conseguiu bater 104.148 pontos, mas agora a gente está em 103.415, 1,16% de alta. No final das contas, a gente tem aqui, deixa eu só mudar aqui para o índice, aqui ó, para o índice Ibovespa. Vamos lá? Ibov. BID 11, 7,76%, GET 11, 7,37%, Local Web 7% de alta, BID 4, 6,32%, Cirela 3,16%, B3 1,95%. A gente tem também o dólar futuro nesse momento aqui, vamos lá, vamos mudar aqui. 5,60, está cotado a 5,61, praticamente aqui estável, no 0 a 0. Esse é o cenarinho aqui do nosso mercado, um BID novamente aqui, liderando essas altas. Teve a aprovação dessa reorganização societária do BID, né, no final das contas. Isso já era para vir repercutindo positivamente desde a sexta-feira, né, Rafa? Mas veio essa nova variante e azedou tudo para todos os lados, Rafa. Exatamente, né, Débora? Muito interessante essa participação do BID. E também, assim, eu recebi uma pergunta, Débora, no fim de semana, sobre o IPO do Nubank. Eu queria perguntar para a galera do chat se eles querem mais conteúdo sobre o IPO deles, se eles querem que a gente entreviste, né? Eu, por exemplo, eu faço o BMC Deal, que é justamente um espaço aberto para a gente falar de economia como um todo. Se vocês quiserem, a gente faz aqui um episódio só sobre o IPO do Nubank. Vocês querem para a gente tentar pegar ali ponto por ponto? Eu chamo aqui o David da Sarinvest, o Marcos Saravalho, enfim, a gente faz uma grande roda de conversa para a gente colocar os prós e contras desse IPO para ver se faz sentido ou não, esse valuation está esticado, o projeto é bom, não é, lá fora vale a pena, BDR, vale a pena pegar o BDR gratuito, tudo que é gratuito vale ou não, enfim. Vocês querem? Mandem no chat aí pra gente. Agora tô falando sério. Eu falo muitas vezes brincando, mas estou falando sério agora. Rafa, Fala. Falando ainda sobre essa questão da Ômicron, o ministro da Saúde, o Queiroga, ele descartou já que a possibilidade de reduzir o intervalo entre a segunda e terceira dose de vacina da Covid-19, inclusive por causa da Ômicron. Ele já descartou, né, essas possibilidades, ele disse que não, isso não deve
Isso não deve acontecer. O que não vai acontecer? Não vai diminuir? Reduzir o intervalo entre a segunda e a terceira dose das vacinas. Inclusive, a gente sabe, se eu não me engano, a primeira e a segunda dose das vacinas está são 8 semanas, me corrija se eu estiver errado. Primeira para segunda? Porque já mudou tanto isso. Depende da vacina, né? Por exemplo, Sinovac era 1 mês. Por exemplo, a Coronavac aqui em São Paulo era 1 mês que foi a vacina mais aplicada aqui em São Paulo, né? Porque foi a primeira a ter vindo. Acho que Pfizer são 2 meses. E a AstraZeneca é a maior, com 3 meses, né? Então, só que aí o espaço da segunda para a terceira dose, que era de 6 meses, foi para 5 meses. E aí quem tem, por exemplo, quem tomou as 2 de Coronavac, toma a terceira de Pfizer ou AstraZeneca. Quem tomou as 2 de Pfizer, pode tomar, acho que a de Pfizer e a AstraZeneca. Quem tomou AstraZeneca também, mesma lógica. E aí tem que ver pela disponibilidade, né? Não seja um sommelier de vacina. E quem tomou Johnson & Johnson, que era 1 dose só, estão falando agora que tem que tomar a segunda dose da Janssen, não pode ser outra dose, para conseguir fazer uma proteção maior, né? Que eles falaram, não é bem assim, não é tão dose única como a gente estava achando que era dose única, não. Aí vai ter que tomar as 2 aí, porque todo mundo, né, Débora, você lembra na época da vacina, tava todo mundo virando sommelier, especialista de vacina? Aí assim, você tomava a Coronavac, era o Uninho, né? Era o Uno da corrida. A Pfizer já era a Ferrari. A AstraZeneca já era ali era um quê? Um Jeep, né? Que vai balançando. Dava mais reação. Vai balançando, Rafa, mas vai firme, né? Além da vacina, vamos só atualizar mais uma informação aqui sobre precatórios, para depois a gente já chamar o nosso primeiro convidado, o Pacheco, né? Falou sobre a PEC dos precatórios ainda há pouco. Ele disse que o que pegou muito foi a mudança na correção do teto de gastos. Mas ele disse que aprovando a PEC amanhã na CCJ, e essa é a previsão. E a gente já vem falando sobre isso aqui, depois de ser muito adiado, eis que a previsão realmente está para amanhã, para terça-feira, dessa aprovação da PEC dos precatórios lá no Congresso, lá no Senado, no caso. E aí ele já levaria para o plenário na quinta-feira para que essa votação ocorra. Pacheco disse que o IFI critica mudança no cálculo de teto, mas não apresentou nenhuma solução. Só criticou sem solução. Ele disse ainda que acredita em limite no precatório, né? E também alteração no teto de gastos. Ou seja, o ministro, o senador, desculpa, ele continua acreditando no limite de precatórios, mas e também na alteração do teto de gastos. Vamos ver no que isso vai dar. Essa é aquela manchete. Será que vai ser votado amanhã mesmo? Ele disse que não teve resposta sobre como pagar precatórios no teto com espaço para o Auxílio Brasil. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos lá para o nosso primeiro convidado, Rafa? Será que ele já está aqui o Francisco Vila? Será que ele já está aqui para a gente bater um papo? Já está sim, o Francisco Vila está aqui com a gente para poder bater Boa tarde, pessoal. Sobre mercado. Diretor aqui da Lugano Capital, já está aqui com a gente. Boa tarde para você. Primeiro eu queria dar boa tarde, mas queria perguntar primeiro, né, antes da gente falar sobre as coisas, se o nome Lugano Capital é em homenagem ao maior zagueiro do São Paulo na história, Diego Lugano, inclusive. Eu sei que tem muito São Paulino aqui no nosso chat. Enfim. E aí, Francisco, tudo bom? Olha, tudo bem, e você? Obrigado pelo convite. Enfim, eu sou São Paulino. O nome Lugano tem mais a ver com a cidade do que com o zagueiro, mas eu realmente acho que o Lugano era um cara diferenciado. Ele tinha bastante vontade, né? Uma coisa que acho que falta bastante aí nos atletas de ponta, principalmente de seleção brasileira, que acabaram comprando muito rápido, né? Acho que tem pouca vontade. O Lugano era um cara que tinha muita vontade e no fim o que faz diferença mesmo é isso, né? Eu até estava vendo uma entrevista do técnico do Rafael Nadal, o Tony Nadal, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas ele fala exatamente sobre isso, né? Ele fala basicamente sobre o esforço, porque ele fala que poucas pessoas de fato nascem com dom, né? Então, eventualmente você tem um Rafael Nadal, um Roger Federer, enfim, algum matemático, um químico, um físico. O que realmente faz a diferença é o trabalho, né? E eu acho que o Lugano era um cara que realmente se esforçava bastante, que tinha muita vontade em campo, e acho que ele foi um excelente zagueiro, sim. E acho que o posicionamento dele fazia grande diferença. Então vamos aprender com ele. E mesmo não sendo palmeirense, eu acho que o Abel Ferreira é um cara que mostra um pouco isso também.
Ele não tinha o melhor time, mas tinha o elenco na mão, muito trabalho, muito estudo, e o cara arrebentou e estão de parabéns aí para os palmeirenses, foi realmente histórico. Inclusive, né, essa questão do trabalho, né, ser a bússola, né, no mundo dos negócios também muda muita coisa, né, Francisco? Eu estava até vendo uma entrevista do Donald Trump, inclusive, quando ele foi perguntado sobre dica de empreendedorismo, e ele fala que todo mundo quer ser sortudo. E tudo bem, tem gente mais sortuda aqui que outras, mas quanto mais você trabalha, mais sortudo você fica. Então, aí, né, olha só, momento coach aqui, meme coach. Bom, queria começar então falando com você, ô Francisco, um pouco aí sobre os players do mercado de alimentos aqui, né? A gente tem, por exemplo, a Arcos Dourados também, né, conhecida como McDonald's, né? Eu não sei, assim, eu adoro o nome Arcos Dourados, mas enfim. Também tem a IMC e o Burger King. Como é que você está vendo todo esse setor, esse xadrez do setor alimentício, principalmente fast food, aqui no Brasil e no mundo tem como completo? Você acha que é uma boa para o investidor ter aí no radar? Olha, eu acho que é um setor que sofreu absurdamente na pandemia, né? A gente está falando de um setor que tem uma alavancagem operacional muito grande, o que significa que uma vez que você tem um aumento de faturamento, a sua margem aumenta mais rapidamente do que o faturamento proporcionalmente. O custo fixo desses estabelecimentos é representativo, estamos falando de aluguel, estamos falando de funcionários, estamos falando de IPTU, estamos falando de condomínio, no caso de shopping, estamos falando de segurança, estamos falando de vigilância sanitária. Então, uma vez que você tem um aumento, uma recuperação de faturamento, a margem aumenta exponencialmente. Infelizmente, é um setor que está muito machucado na Bolsa. Agora, eu chamo a atenção aqui para 4 eventos que aconteceram nos últimos 60 dias que me deixam mais otimista com esse setor. O primeiro evento, o fundo de Private Equity da XP aportou 100 milhões de reais no começo de outubro no grupo A-Life Nino, né, que para quem é aqui de São Paulo deve conhecer os bares Eu Tu Eles, o restaurante Nino, Boa Praça, Tatu Bola. Então estamos falando aí de valores expressivos para um setor que hoje a IMC na Bolsa vale pouco mais de 700 milhões de reais, Burger King pouco mais de 2 bi de real. Então esse primeiro evento aí. O segundo evento que eu também acho que chama bastante atenção, o Carlyle fazendo aporte de 300 milhões de reais no Madeiro na semana passada. O Madeiro é uma empresa que vinha aí com um crescimento bastante acentuado, se preparando para um potencial IPO agora em 2021. Infelizmente, as condições de mercado pioraram drasticamente no Brasil por causa de problemas fiscais e macroeconômicos que são discutidos exaustivamente aqui no BMC. Eu vou me abster aqui para não ser repetitivo, mas a verdade é que o Madeiro estava contando com esse dinheiro do IPO, não veio o IPO e o Carlyle anunciou que vai fazer esse aporte de 300 milhões de reais. Por outro lado, teve um evento negativo que aconteceu também semana passada, que também chama muita atenção para mim, que é o fim da operação do Delivery Center. Vocês devem ter acompanhado aí que o Delivery Center era uma empresa que tinha grandes players por trás, tinha BR Malls, tinha Multiplan, tinha a antiga CCP, o próprio Outback era acionista e tinha os fundadores lá com 21% da empresa. Então os caras basicamente encerraram a companhia, convocaram uma assembleia e marcaram aí um prejuízo de 180 milhões de reais. O que me chama a atenção nesses 3 movimentos? O mercado de delivery, ele é um mercado que tem menos margem, ele é um mercado que é muito mais difícil você fazer operação em shopping center, por questão de logística, por questão de tempo de entrega, por questão até dos próprios motoboys terem que entrar no shopping, subir lances de escada rolante. É muito comum as redes de restaurante, os cinemas ficarem no último piso dos shoppings
para atrair fluxo para o shopping, você faz o consumidor subir escadas rolantes para tentar gerar fluxo nos outros pisos. Por outro lado, isso fica muito mais complicado para fazer uma operação de delivery. Então, eu acho que isso é um ponto que chama bastante atenção. E o contraponto disso é a expansão tanto de... Agora eu vou pegar os nomes que você falou. Arcos Dourados, Burger King e MC. Hoje, os 3 players listados buscando fazer expansão em lojas de rua e não em lojas de shopping. Então, é muito mais fácil você fazer uma operação de delivery com loja de rua. Na loja de rua, você consegue fazer operação de drive-thru. E aí, alguns números chamam muita atenção. Nos Estados Unidos, no mercado de fast food, 70% da venda é feita em drive-thru. 70%. No Brasil, é apenas 15%. Então, você tem um potencial muito grande ainda para redes de fast food ganharem participação de mercado em drive-thru, e cada vez mais vocês vão ver lojas de rua com 2 pistas de delivery, KFC está vindo com loja de rua, o Popeyes vai vir com loja de ruas, Burger King, Arcos Dourados e o próprio Madeiro, que eu citei aqui antes, que ainda não é uma empresa listada, mas que está acelerando aí a expansão das lojas do Jerônimo, principalmente, que é a marca deles de mais fast food, né, o fast casual, que eles chamam, mas vocês vão ver cada vez mais lojas de rua em detrimento a lojas de shopping center. Eu acho que isso é um movimento que veio para ficar. Perfeito. Agora, Francisco, eu queria falar um pouco com você sobre esse risco de quarta onda, né? A gente está vendo lá na Europa, né, um monte de país tendo quarta onda lá, e obviamente a gente fica com receio aqui disso acontecer no Brasil, né? Como é que você acha que isso pode acabar impactando o setor alimentício aí, né? Você bem citou, tem alguns setores conseguiram se reinventar com o e-commerce, né? Outros não. O setor alimentício é um que tem tentado aí se revolucionar da sua maneira, mas ainda tem um certo impacto, né? Por exemplo, você citou muito bem aí, por exemplo, Madeiro, né, o Jerônimo, ou até mesmo o Outback, tem muito a questão da experiência, né, a questão do cliente lá, né, o Outback, o cara, enfim, pegar lá sua canecona de chopp, comer uma costela enorme lá, os caras cantarem parabéns, enfim. O quanto que você acha que essa quarta onda da pandemia, né, esse risco de quarta onda, pode acabar influenciando no setor aí na hora de conseguir arrecadar aí receita? Olha, eu prefiro não entrar no mérito aqui científico e acadêmico sobre a nova variante, mas, sendo muito pragmático, eu acho o seguinte: se o pior cenário se confirmar e essa nova variante causar novos lockdowns, o setor está muito mais pronto para reagir do que estava um ano atrás. Há um ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando começou a pandemia, o Madeiro praticamente não tinha delivery, por exemplo. A operação de delivery da Pizza Hut existia, KFC não existia. McDonald's e Burger King tinham operação de delivery, mas eles não estavam em todos os aplicativos, os agregadores, né, que é Rappi, iFood, Uber Eats. Então, no meu entendimento hoje, se acontecer uma quarta onda e houver novos lockdowns, o setor hoje está totalmente pronto para reagir. O consumidor já está habituado, ele já fez o download dos aplicativos, ele já conhece as marcas, já tem condição de retomar a estratégia de delivery de uma maneira muito rápida. Mas a grande verdade é que quando você olha o que o consumidor quer do ponto de vista de hábitos, é exatamente o contrário, né? A gente tem hoje dentro da Lugano investimentos em negócios privados que não são listados em bolsa, dentro do setor de entretenimento, de lazer e de food service, e a gente consegue acompanhar isso semana a semana. E a grande verdade é que a cada semana, principalmente a gente está tendo finais de semanas aqui bastante ensolarados em São Paulo, o público quer sair de casa, ele quer buscar entretenimento, ele não quer mais, a operação de delivery é com certeza a última opção para ele, ele quer agregar, ele quer reunir pessoas, ele quer reunir
a família. A gente espera que o dezembro agora vai ser recorde de faturamento, com certeza vai ser muito próximo ao que foi faturamento de dezembro de 2019 para o setor, e agora a gente tem a renda de delivery como uma receita adicional, né? Obviamente a margem é menor, porque você tem que pagar uma comissão para os agregadores e para o próprio entregador. Então, assim, eu vejo de fato a população buscando os estabelecimentos como opção de entretenimento, querendo fazer confraternização. Óbvio que ainda não é o que era 2019, as grandes empresas, principalmente, ainda estão receosas. Eu não tenho visto grandes empresas fazendo movimentos de grandes eventos corporativos, mas para empresas pequenas e médias, para pequenos grupos de 7, 10, no máximo 15 pessoas, esse público está buscando fazer reunião, está buscando fazer confraternização. Foram tempos muito difíceis. O setor está preparado, ele conseguiu cortar custo, ele conseguiu se reestruturar, ele conseguiu migrar o cardápio para opções mais econômicas. Hoje a carne bovina está perdendo bastante preferência no cardápio para outras opções de proteínas mais baratas, especialmente frango. Hoje você tem um controle muito maior no desperdício, na produção, e eventualmente você está tendo que reduzir um pouco as porções, porque você não consegue repassar preço. Então, eventualmente, o meu cliente prefere que eu sirva para ele ao mesmo preço que eu servia em 2019 ou começo de 2020, mas eventualmente uma porção um pouco menor do que eu repasse para ele 14%, 15%, que foi o IPCA dos últimos 12 meses do setor de alimentos. Então, eu acho que a grande dificuldade hoje que tem para o setor é justamente o desemprego muito alto, a inflação muito alta e não conseguir repassar preço. E isso daí vai acabar causando uma consolidação do setor. Então, infelizmente, os dados da Abracel é que de 30% a 35% dos estabelecimentos encerraram as atividades nos últimos 18 meses, e os players maiores, que são basicamente os players listados que você citou e outros players mais estruturados, vão acabar ganhando esse market share, e vai ter uma consolidação bastante rápida aí no setor. Eu acho que a partir de 2022, infelizmente, isso vai acontecer. Eu acho que é um cenário triste para os estabelecimentos pequenos, aquela pizzaria de bairro, a pequena padaria. Hoje você tem 1/3 dos estabelecimentos ainda está operando no prejuízo, segundo dados aí também da Abracel do começo de novembro. Então, é um cenário complicado, mas para quando você olha as empresas na Bolsa, eu acho muito interessante, principalmente por causa do movimento dos caras grandes. Então, olha o que os caras grandes estão fazendo. Se o Carlyle está aportando dinheiro no Madeiro agora em novembro de 2011, é porque ele está esperando que vai vir uma retomada grande. Se o fundo de private equity da XP está aportando dinheiro agora no começo de outubro aí no grupo A-Life Nino, 100 milhões de reais, eles não divulgaram exatamente qual é a participação, mas é um aporte significativo. Estamos falando de um grupo sólido, e a XP Private Equity é extremamente sofisticada, o pessoal tem um track record fantástico lá. Então, eu olharia o que os grandes estão fazendo, e eles estão botando dinheiro no setor nesse momento. Então, me parece muito interessante. Show de bola. Agora eu queria inclusive te perguntar uma questão que até me veio esses dias quando eu estava pensando sobre isso. Eu sou uma pessoa que gosta muito de comer, entendeu, Francisco? Eu já falei aqui várias vezes que eu sou um grande amante da comida. Todos nós. Eu acho que a grande felicidade da vida está na comida, né? E o ponto é o seguinte, eu fiquei pensando, essas empresas, né, elas estão reportando em lucros bons de mês a mês, né? Eu sempre acompanho esse setor, né? Elas estão aí tendo lucros atraentes, com grande aí também fechamento de restaurante durante a crise. Você acha que tem um espaço aí no médio e longo prazo para uma consolidação e crescimento, até mesmo de empresas que acabaram sendo lançadas no meio da pandemia, né? A gente teve um monte de restaurante aí, enfim, van, lanchonete, enfim, para quem gosta desses programas de startup, por exemplo, sabe que tem um monte que foi criada nessa situação, né, de pandemia, que só fez
fez venda online, só fez e-commerce e tem clientes, aí uma demanda querendo ter a experiência. Você acha que tem uma demanda reprimida no setor para o médio e longo prazo ou você acha que esses grandes players que já estão consolidados mesmo aí vão acabar focando mais no e-commerce mesmo e deixando um pouco de lado a parte presencial para o médio e longo prazo? Olha, eu acho o seguinte, quando você olha o setor, com certeza está correndo uma consolidação, tanto é que o Burger King tinha anunciado a fusão com a Domino's Pizza, acabou que o cenário macroeconômico do Brasil se deteriorou demais, eles acabaram cancelando a fusão e deixaram aí em aberto durante um ano. O Burger King pode voltar a fazer uma oferta para a 20 Partners, que é a controladora da Domino's, caso ela receba uma oferta de um terceiro nas mesmas condições, né? Deram direito de preferência. O McDonald's é um cara de uma marca só, e eles gostam de ser assim e não vão mudar. Então, ele, apesar de ter lá a opção de frango, tinha o saudoso McFish. Tem algumas pessoas que reclamam que acabou saindo do cardápio, mas ele tinha essa opção. McDonald's vai continuar sendo uma marca single brand, só McDonald's, Arco Dourado, é isso que eles querem fazer e eles vendem isso como diferencial estratégico. Quando você olha tanto o Burger King Brasil quanto o IMC, já são empresas de mais de uma marca. O Burger King já tem Popeyes, que é a marca de frango frito deles, e eles iam agregar a marca de pizza de Domino's. Deixaram on hold, mas acho que se o cenário macro melhorar, o político, acho que eles vão acabar voltando à mesa para essa conversa. E a IMC já é uma empresa um pouco mais diversificada, ela tem Pizza Hut, tem KFC, tem frango assado, tem batata inglesa, tem o próprio Viena, está tentando se desfazer de marcas menores, tem operação nos Estados Unidos, tem operação no Panamá. Eu acho muito provável que a IMC faça um movimento para entrar em hambúrguer no médio prazo. Hoje ela não tem isso no portfólio dela. Com certeza, hambúrguer, depois de pizza, é o carro-chefe, né, é o segundo em fast food no Brasil. Logo atrás de pizza é hambúrguer. Agora, as redes menores, eu vejo um pouco de dificuldade para elas chegarem num patamar maior. Você pega, por exemplo, o Cabana, que é uma hamburgueria que tem aqui em São Paulo, está até diversificando para o interior, tem um fundo de investimento por trás, chamado Tree Corp. Eles estão fazendo uma expansão do Cabana, mas eu tenho um pouco de dificuldade para entender qual vai ser a saída desses caras, que é um pouco o caso do A-Life. Eu não vejo eles tendo tamanho para ir para a Bolsa. Né? Já tem hoje esses caras listados na Bolsa, então eu vejo um provável jogo de xadrez entre esses players que já estão listados. Então a IMC fazendo um movimento, eventualmente o Burger King fazendo um movimento, eventualmente o Madeiro vindo para a Bolsa, ou o Madeiro fazendo um movimento com algum desses caras. Eu acho que é mais provável que o movimento aconteça entre esses caras que já estão listados, que já tem massa crítica. Porque quando você fala de um processo de IPO, você fala de um faturamento que tem que ser pelo menos um bi e meio de real. E tem poucos caras nesse setor que tem esse tamanho. Quando você olha o mercado inteiro brasileiro de bares e restaurantes, 2021, a gente está prevendo perto de 215 bilhões de reais de faturamento total, que vai ser um crescimento de perto de 23% em relação ao que foi 2020. Que já é uma melhora, mas ainda abaixo de 2019, quando foi 235 bi. Então, a grande verdade é que no Brasil as empresas desse setor ainda são empresas pequenas. Eu acho que vai acontecer uma consolidação, mas eu acho que poucos desses caras, de fato, vão chegar ao mercado de capitais. Então, se alguém que está ouvindo está querendo seguir os passos aí do Carlyle, os passos da XP, eu acho que o movimento mais natural é tentar fazer uma triagem aí desses três caras que estão listados, Arcos Dourados na Bolsa Americana, tem o ADR, né, listado aqui, o BDR, desculpa, o próprio Burger King, a própria IMC, tentar fazer uma análise desses três nomes, porque eu acho pouco provável que em 12 meses, à exceção do Madeiro, que
está pronto para ir para a Bolsa, mas está num momento desafiador do ponto de vista de alavancagem. Eu acho que dificilmente vai ter um outro nome aí vindo ao mercado no curto prazo. Agora, Francisco, eu queria falar um pouco com você sobre esse movimento, né, de substituição aí da carne bovina, aí, né, que tem ganhado valor muito rapidamente pela proteína de frango. Como é que esse movimento pode acabar afetando o mercado como um todo e os players também focados na venda de carne vermelha, na sua opinião? Olha, eu acho que é um movimento que veio para ficar, né? A arroba do boi aí está muito perto da máxima. Aqui em São Paulo está acima de R$300 a arroba. Teve aí uma pequena queda de preço quando teve aquele embargo lá de China, mas já foi liberada aqueles contêineres que tinham sido exportados em setembro, então os preços já retomaram. A demanda de carne bovina é uma demanda que, no meu entendimento, veio para ficar. Uma vez que o chinês e o indiano começou a comer carne bovina e a carne bovina tem uma percepção de ser mais premium do que a carne de porco ou do que a carne de frango, dificilmente esse chinês vai andar para trás, ou o indiano, e vai voltar, caso ele tenha poder aquisitivo, a voltar a comer a carne de frango ou a carne de porco. Então eu acho que a grande verdade é que, infelizmente, o brasileiro comia muita carne bovina proporcionalmente, né? O argentino é o cara que mais come carne bovina no mundo em quilos por habitante. Eu acho que, infelizmente, isso vai cair. Eu acho que a inflação da carne vermelha vai obrigar a classe média baixa e a classe mais baixa a migrar para proteínas mais baratas, e o fast food sabe disso, faz estudos, está preparado. O McDonald's Global, no começo agora de 2021, lançou um negócio chamado Multi-Year Chicken Journey, que é a jornada de diversos anos do frango. Eles estão atentos a isso. O McDonald's tem McChicken, tem o Chicken McNuggets, e o próprio Burger King tem a marca da Popeyes, que hoje está crescendo, ainda é uma operação de médio porte, deve estar com perto de 50 lojas, e a IMC tem o KFC, que já está com quase 130 lojas. Então, eu vejo, no médio prazo, o frango ganhando bastante participação de mercado. Hoje o fast food de frango é perto de 1% do mercado de fast food, ainda é muito pouco. Então, eu acho que para os próximos 10 anos, esses caras vão ganhar bastante participação. E o próprio Madeiro, na Parada Madeiro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, um projeto que eles fizeram na Castelo Branco, aqui no interior de São Paulo, no município de Araçariguama. Eles fizeram lá o Madeiro Chicken, é um experimento ainda, eles estão montando ainda lojas pequenas, mas eu entendo que até o Madeiro, que o cerne dele sempre foi o hambúrguer, a carne, o fogo, e eles divulgavam isso, né, o logo lá do melhor hambúrguer do mundo, the best burger in the world, eles estão atentos também ao frango. Eu acho que o frango veio para ficar, vai ser inevitável, e cada vez mais ele vai ganhar participação aí. Eu acho que o frango é o grande vencedor do fast food, na minha opinião. Perfeito, então, Francisco, agora deixa eu te perguntar, já são 5 horas aqui, a galera tá comentando bastante aqui no nosso chat aqui, teve gente brigando já aqui sobre o Trump, inclusive, que tinha falado no começo, pessoal falando que eu conto muita piada. Obrigado aí a todos que gostam de minhas piadas, quem não gosta também, obrigado, você aí, meu hater, brincadeira, não. Mas, Francisco, deixa eu te perguntar, em relação também a essa questão, muita gente aqui falando sobre congelados também, aqui eu tava lendo, né? Você acha que isso pode acabar sendo um diferencial aí para o setor no futuro? Porque eu tenho visto muita empresa, por exemplo, a gente tem essa Live Up agora também, empresas que fazem uma venda mensal, né, de congelados, mandam para sua casa e aí você, enfim, vai descongelando. Aí você acha que esse pode ser um setor à parte do alimentício ou vai acabar meio que competindo aí com um McDonald's, por exemplo, um Outback, enfim, para o dia a dia?
Olha, eu acho que é um excelente exemplo da Livup. A Livup tem fundo de investimento por trás. Eles fizeram um crescimento expressivo aí nos últimos trimestres. Eu vejo a operação da Livup e outras operações de alimentos congelados como uma operação muito interessante para grandes centros urbanos, né? Cidades como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Belo Horizonte, como Curitiba. Eu vejo um pouco de dificuldade para esse modelo de negócio ganhar uma escala nacional. Por quê? Porque hoje a refeição fora de casa ainda é, e isso daí, por incrível que pareça, é considerado refeição fora de casa, porque você está recebendo o alimento preparado fora de casa. Você está só fazendo a finalização em casa, mas para fins de definição, ele é considerado uma refeição fora de casa. Ainda é uma fração do que a refeição dentro de casa. E por uma questão de custo, de preço, até de mobilidade, de renda, eu entendo que essas empresas vão ficar mais limitadas aos centros urbanos. O que eu não vejo é esses grandes caras listados em bolsa entrando muito nesse mercado. O único cara que está fazendo isso é a IMC com a marca Viena. A marca Viena tem um segmento de refeição congelada, ainda é tímido em relação ao total, mas eles têm uma cozinha central localizada em Louveira, que faz uma boa parte da produção dos produtos industrializados da IMC, vem dessa cozinha central, e hoje a marca Viena já pode ser encontrada em alguns desses hipermercados, especialmente no Walmart, que acho que agora mudou de nome depois que a Advent vendeu para o Carrefour, mas eu acho que tem muito espaço para esses caras, mas eu não sei se esses caras vão chegar na bolsa, né? Em resumo, eu vejo a refeição como fora do lar, mais como experiência para os caras de bolsa. Que o cara ele está vendendo mais do que alimentação, ele está vendendo um entretenimento. Quando você vai no Madeiro, a loja do Madeiro Steakhouse, o CAPEX por loja é quase 6 milhões de reais. Então, realmente é um investimento muito grande, porque você está agregando valor, você está fazendo um ambiente legal, você quer fazer comemorações lá, e bem o McDonald's, Burger King, KFC, Pizza Hut buscam se posicionar de uma maneira um pouco mais acessível, mas também gerando experiência para o cliente. Perfeito. Ô Francisco, já agradecendo aqui a sua participação aqui no BMC Top News, uma galera aqui elogiando, falando que você manja muito do setor, é claro, né? Pô, o cara é o diretor da Lugano, pô, não tem jeito. Ô Francisco, queria agradecer a sua participação aqui no Top News, pedindo também as considerações finais aí para quem está assistindo a gente, né? O que o investidor aí, não só investidor do setor de alimentos, mas como investidor como um todo, deveria ter aí na cabeça para os próximos meses, até mesmo os próximos anos, que a gente sabe que estamos no meio, literalmente no meio do furacão, né? Ano passado não prestou, esse ano mal começou e terminou, e ano que vem é eleição. Então a gente está no meio do furacão, a gente está no recheio de sanduíche. O que a gente tem que fazer, o Francisco? Olha, eu acho que assim, sem querer ser repetitivo, mas eu acho que a gente tem que aprender com os melhores, né? Como diria o Warren Buffett, né? Você tem que ter medo quando está todo mundo entusiasmado, e você tem que estar entusiasmado quando todo mundo tem medo, né? Então, olhando o que esses caras estratégicos estão fazendo, se o Carlyle está aportando dinheiro no Madeiro agora, se o fundo da XP está comprando participação na rede aí Life Nino agora, me parece que o momento é um momento muito interessante para o setor, é um momento que os valuations estão extremamente deprimidos, é um momento que eu consigo ver na ponta, nos negócios que não são listados, uma melhora expressiva semana após semana, por causa de demanda reprimida. E isso daí só vai ser divulgado para mercado, o resultado do final do quarto TRI, as empresas de capital aberto publicam no final de abril. Então, assim, é muita diferença, você tem um delay muito grande. Hoje, a eleição, ou a discussão eleitoral está muito antecipada, a gente sabe que no Brasil isso faz muito preço, então, assim,
é imprevisível o que vai acontecer em 2022, pode acontecer Lula com Alckmin, pode acontecer Bolsonaro reeleito, pode acontecer do Dória, que agora ganhou as prévias do PSDB, pode acontecer Moro, pode acontecer um quarto nome aqui, o quinto nome que não foi citado. Então, eu me preocuparia menos com isso. No longo prazo, o que faz uma ação subir é ela entregar geração de caixa e crescimento. Então, essas empresas estão fazendo o dever de casa delas, e eu olharia o que os grandes estão fazendo, o que os caras mais sofisticados e que têm capital de longo prazo, e esqueceria um pouco o curtíssimo prazo, porque não dá para prever qual vai ser a notícia da próxima semana, se vai sair uma vacina específica para variante ou não, ou se a vacina de agora vai segurar. Então, eu tentaria copiar o que os bolsos grandes e que os grandes investidores estão fazendo. Seria mais ou menos a minha leitura aqui. Show de bola, né? A gente que é sardinha tem que acompanhar os tubarões, é isso que eu sempre falo, gente, isso que eu sempre falo aqui na programação. Ô, Francisco, muito obrigado aqui pela sua participação no Top News, sinta-se sempre muito à vontade a voltar, não só aqui, como em toda a grade de programação da BMC News, e mais sorte aí pro nosso time, pro seu time, né, pro São Paulo, pro meu time que é o Santos, que a gente tá numa desgraça total, né? A história é linda, mas o presente é horroroso, né, o Francisco? Até mais. Tá meio complicado, muito obrigado pelo convite e, enfim, vamos torcer aí, porque eu acho que o Brasil ainda tem muita oportunidade e a gente precisava olhar mais para o fundamento e menos para o barulho, mas realmente o barulho é muito grande, então não é injustificável não o investidor ser distraído pelo barulho. Show de bola, então, Francisco, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau. Boa semana aí, né? Até logo. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Bom, gente, deixa eu dar uma passada aqui. Oi? Quem vive de passado é museu, hein? Quem vive de passado é museu. A história é boa, mas, né? Exatamente. Sei não, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Mas você não é São Paulina, O Débora? dólar fechou. Então. Você tava toda aí, ó, tricolor, eu clube ganhei bem uma amado. camisa do São Paulo. Eu tô nesse processo. Tenha calma. Entendi. Sabe quem deve estar triste hoje? A Hanna Beltrão, porque ela é torcedora do Remo. E sabe o que aconteceu com o Remo, Débora? Quebrou. Estava na Série B. O Remo, grandes trocadalhos do Carilho aí agora à tarde. O Remo foi para a Série C do Campeonato Brasileiro. Caiu o Remo, infelizmente, aí, junto com o Vitória. Um beijo pro Vitória, hein? Pensar que o Vitória, uns 5 anos atrás, estava na Série A do Brasileiro, com o Chiesa, que foi atacante do São Paulo. Inclusive, já então, aqui, ó, a gente chegando aqui, todo esse círculo pra gente voltar no seu São Paulo aí, Débora. Tá bom. Rafa, o Ibovespa segue numa alta. O dólar comercial fechou em alta de 0,25% também. Aí o dólar futuro também segue subindo agora, só que o dólar comercial fechou numa alta aqui de 0,25%, alta da 5,60%. A cautela aí em relação à PEC dos precatórios, está tudo previsto para amanhã, como eu falei aqui mais cedo para vocês. Só que lá de Brasília, trazendo as últimas atualizações aqui para vocês, o Pacheco já descartou a votação, sabe do quê? Da reforma do imposto de renda para 2021. Ele já falou que isso só deve acontecer no ano que vem. O Pacheco disse que a reforma está tramitando, né? Está fazendo um debate aí próprio e tal, mas não deve ser apreciada mais durante esse ano, inclusive, né? Que vai ficar para o ano que vem. A Pacheco está em reunião na Federação das Associações Comerciais e Empresariais lá do Paraná, viu? No final das contas, mais uma que fica para depois. Né? Só que a gente tem mais um detalhe, né? Temos o quê? Ano eleitoral. Temos, Será que sai com ano eleitoral? E teve Dória ganhando a eleição ainda das prévias do PSDB. Hein? Muita gente apostava no Eduardo Leite, né? Eduardo Leite estava vindo com um nome forte. Aí disseram que o Eduardo Leite fez uma suitada lá, que dava a entender que parecia que ele ia sair do PSDB. Será que ele vai sair? Será que ele vai querer sair mesmo a candidato? Então, vamos ver. Acho Como que é que vai ficar também né? Que a grande questão agora é o Dória conseguir pacificar o PSDB. O PSDB está extremamente fragmentado. Né, e aí lembrando que ele perde então o apoio de Minas Gerais, porque no final das contas... A base é a ESista, inclusive, que estava com Eduardo Leite. Base ESista Nessa história do PSDB ainda tem muito pano para manga para rodar. Isso com certeza lá na frente pode pesar um pouquinho. Mas hoje o cenário continua sendo positivo. Aqui ó, 1,19% de alta, 103.442 pontos. O dólar futuro cai 0,17 agora, 5,60, 5,18. Aí segue aquele ritmo de cautela por amanhã, PEC dos precatórios.
Nosso mapa de variação, GET11, que segue aqui, ó, subindo 7,96%. Depois a gente veio com o local web, BID11. A BID11 está subindo, nesse momento, 6,62%. BID4, 5,24%. Os Minas está subindo 6,58%, e aí a gente tem também outros papéis aqui do setor de siderurgia liderando nesse movimento de alta, porque no final das contas, como eu falei, o Gerdau está aqui subindo 1,60% agora. A gente teve cotação positiva do minério de ferro. Gol sobe hoje aqui 3,58%, depois do setor de aéreos e turismo ter sofrido bastante na sexta-feira. Quem está liderando quedas agora é a Cyrela, 2,67% de queda. E aí a gente também tem B3 caindo. A CVC, gente, tinha até começado o dia positivo, hein? Acompanhando a alta da Gol, acompanhando a alta da Embraer e Azul. Mas aí virou agora e segue caindo 1,74%. O dólar teve essa leve alta, né? Isso também pode acabar não sendo tão positivo para a CVC. Lojas Renner também está caindo 1,33%. Eco Rodovias cai 1,65%. Esse é o cenário de agora. Eu vou mudar aqui pelo volume de negociação, para a gente ter uma ideia aqui, olha lá. Petro 4,50% de volume positivo agora. Vale está 1,46% de volume positivo. E aí, é claro, commodities, no final das contas acaba pesando mais. Petro 3 também aqui, que é o mais positivo, aí depois vem Prio. Magazine Luiza, vai lá, no movimento positivo também. E aí a gente vem com Bradesco. Maior volume negativo agora é de Itube 4, em seguida de Natura e Professor Cabral, B3. Terceiro maior volume negativo agora no momento. Difícil, hein, B3, no final das contas. Tá difícil, hein? Não vai dar, difícil, hein? Não vai dar bom pro professor Cabral. Como diria a música, né, inclusive, aí a música da ação da B3 é aquela música, é difícil ter que aceitar. Qual que é essa música? Meu coração, menina, olha, eu sou uma péssima, você é uma pessoa. Isso daí é pagode. Isso é até que durou. É mesmo, é difícil. É aquela até que durou. Lembrei. Me diz o porquê perdeu tanto tempo aqui. É o quê? B3. Né? B3 SA3 aí, que entrou a R$21 em B3, está cantando essa música, ó. Então. Até que durou, né? Me diz o porquê. Rafa, petróleo, Brent para fevereiro subiu 2,28%, com o barril ficando aí a $73,22. O WTI fechou no alta de 2,64% a $69,95. Para recuperar esse tombão que a gente viu do petróleo lá na sexta-feira, olha... Difícil, vai ser meio difícil. O Rui das Neves está aqui dizendo assim, Pacheco é presidenciável, tá naquela de quanto pior, melhor, ferrando o país, mas ainda é uma boa pontuação, hein? Boa pontuação essa, o Rui das Neves. Tá? Será? Eu queria fazer um programa. Olha, lembrando que a gente tem realmente, né, ano eleitoral chegando, qualquer movimentação pode ser sim, acho que não dá para poder a gente destacar o posicionamento estratégico. Eu adoro de ficar isso. Em alerta. Esse xadrez, você já imaginou, Débora, ano que vem, o barraco que vai ser? Vai ser Lula contra Bolsonaro, contra Moro, contra Dória. Aí pode ter um Pacheco ali no meio. Nossa, eu adoro. Ó, a Gisela tá dizendo assim, Jesus, pagode não, muda a música. Muda a música? Hoje a Gisela me odeia. Ela simplesmente odeia, não é possível. Falei de futebol, ela não gostou. Gisela, falei de pagode, não gostou. Pra esse moço, gente, não ficar achando, não ficar lá com... Pelo amor de Deus. Não, tudo bem. Gisela, fala aí o ritmo que você gosta, eu trago uma música aí. Ele traz mesmo, hein? Eu sou o menino da música, hein? Já falei aqui, BM aí do BM Sound and Music. Já dá pra poder fazer um programinha aí. Já falei aqui, né? A gente tem que fazer, o MPK já falou... O MPK tá falando que é Maestro Zezinho, qual é a música? Achei que você ia chamar o Mestre Billy, só na caixa, bicho, né? Que é o do Luciano Huck. Não era que ele falava? Olha lá, o Rafa, se fizesse um revival do programa do Silvio, poderia ser o Pablo do Qual é a Música, rosto pintado e tudo. Exatamente. Gente falando aqui também que tá faltando um cabo da Ciolo nesse caldeirão, né? Já falando que eu imitei o Luciano Huck, esse caldeirão aí dos políticos ano que vem. Imaginem. Nossa. Vai ser divertido esse... Vocês querem a gente pode criar um canal naquela rede roxinha lá, que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube ele derruba o vídeo. Nós? Não posso falar aquela lá que ela é rival, né? De lives. Vocês querem que a gente faça um react? Eu faço uns reacts de debate, mas só falando dos barracos. E olha lá,
Nossa, entendeu? E imagina, quem quiser, manda aí pra gente. Se tiver audiência, eu faço, hein? Ia dar no mínimo muitas risadas. Ô, Rafa, vamos bater um papo agora com o nosso próximo convidado, que no final das contas a gente já está aqui 5h15, daqui a pouquinho o mercado se caminhando aí para o final. A gente vai falar agora com o Matheus Soares, que é analista da MOG no Capital, já está aqui com a gente. Matheus, super obrigada por estar aqui com a gente novamente. Uma ótima tarde para você. Boa tarde, tudo bom, gente? Muito obrigado. Sempre bom estar aqui conversando com vocês. Maravilha. Prazer é todo nosso, Matheus. Vamos começar falando sobre a Petz, né? Inclusive, Petz que teve notícia aí, CAD aprovando a aquisição da Zidog pela Petz, a Petz que, aliás, eu vou até trazer aqui, Rafa, o setor de varejo, que hoje Petz passou a manhã inteira nas altas. Deixa eu só trazer o setor de varejo aqui para a gente atualizar a Petz como que tá. Tá aqui, ó, 0,38% de alta. E aí vamos começar falando então pela Petz, para você me trazer aqui, como que está a tua expectativa? Aprovação da aquisição finalmente aí pela Zidog, Petz que tinha aí já no plano estratégico da companhia essas aquisições, né, já fazia parte, né, do plano estratégico do crescimento aí orgânico da companhia, isso não é a primeira, né, enfim, eles também aí têm muito chão pela frente, tem lojas aí que eles pretendem abrir ainda esse ano. Como que está a tua expectativa para Petz, né? O que você vê aí, o que eles podem gerar aí de mais sinergias depois dessa aprovação da Zidog? Bom, a Petz, ela é uma queridinha do mercado e com razão. Desde que eles fizeram um IPO aí, eles entregaram tudo que eles prometeram, mais um pouco. Essa compra da Zidog aí foi uma coisa que o mercado, não vou falar que não foi pego de surpresa, mas era o sonho dele. Porque a Zidog é uma marca reconhecida, todo mundo que tem um pet aí sabe o apelo que a Zidog tem, todo o poder da marca. Eles têm também a parte da Z-Kitchen, que é a parte de alimentação natural, que é uma via de crescimento que ainda é muito incipiente no Brasil, mas a tendência é cada vez mais a alimentação natural animal ganhar espaço. Então eles têm esse crescimento ainda. E além de tudo, assim, eles anunciaram um guidance de abrir 50 lojas ano que vem. Chama muita atenção, a gente... Quando estava no IPO, ficava preocupado, 20 lojas, 30 lojas, é muita coisa, será que eles vão conseguir entregar? Eles agora estão falando que eles vão abrir 50 lojas ano que vem. É quase um terço da base que eles têm de lojas hoje. Então, é uma ação que a gente gosta muito, a gente tem no nosso portfólio. E ela tem uma vantagem que ela é muito resiliente, né? Por mais que o Brasil esteja passando por um momento de perda de renda, um aumento de inflação, as pessoas continuam gastando com seus animais. E cada vez mais as pessoas estão trocando filhos pelos animais. Tem algumas tendências aí que antigamente era só cachorro, agora já tem gato, papagaio, periquito, o rato. Tem vários tipos de pets aí que estão ganhando espaço no país. Então é uma tese que a gente gosta muito. Ela tem uma vantagem aí, que é um mercado muito pulverizado. Então você pega, hoje em dia ainda 80% da parte de pet shop é aqueles pet shops de bairro que não tem escala, não tem tecnologia, não tem nada. E com a pandemia eles sofreram muito, né, porque eles ficaram fechados. Então a Petz vai pegar aí um setor que tem muito player que se não saiu do mercado, tá para sair, né, tá quebrado, e eles estão aí com bastante caixa, né. A compra da Zidog aí é mais uma, eles compraram o Cão Cidadão, que tem o Alexandre Rossi, que também é um grande influencer. Eles entraram no ramo de produtos de gatos. Eles já discutem assim muito nos calls trimestrais a questão do plano de saúde. Então a gente pode ver um movimento de verticalização deles. Então imagina a Petz imitando uma Apvida, uma Intermédica. Então ela vai ter o plano de saúde, ela tem um hospital, né? não uma clínica veterinária, vai ser um hospital. Ela fornece roupa, ela fornece alimentação e os produtos. A gente está falando aí de alguém que pode ser um monstro do setor. Então, apesar de todos esses ruídos aí que tem tido, principalmente na sexta-feira, é um nome que a gente vê que não está caro, que tem aí muito, muito potencial, e é aquele nome que você compra e você vai dormir e não fica preocupado, né? Vai acontecer alguma coisa que amanhã eu vou me ferrar. Não. Eu vou segurar e posso segurar por anos que eles vão entregar e vão dominar aí um grande pedaço do mercado. Perfeito. Agora, Matheus, queria te perguntar um pouco sobre o grupo GPS, né? A gente fala pouco desse grupo, inclusive, mas ele é um grupo interessante, né? Ele terceiriza muito serviço. Você acha que essa área, né, de terceirização
de serviços pode ser aí um futuro para os investidores terem como holofote, né? Isso eu vejo toda hora, igual eu já cansei de falar aqui, eu adoro assistir programa de startup. E a primeira coisa que o investidor anjo, o tubarãozão fala não, terceiriza isso daí, terceiriza aquilo lá. Você acha que realmente o futuro está na terceirização dos serviços? Eu vejo. Só uma curiosidade, eu vim do setor de serviços antes de entrar no mercado financeiro, eu trabalhei nesse setor, então eu vou falar que eu posso falar com propriedade disso. A GPS é a líder de mercado, só para vocês terem noção, ela tem 4% do mercado. É um mercado de 150 bilhões de reais, um mercado grande. Aí você fala, nossa, mas 4%, ele tem um espaço para crescer. Eu gosto de pensar que ela tem muito menos, porque esse é um mercado, na verdade, que está muito mais para 500, 600 bilhões do que para 150. Porque quando você pensa no mercado de terceirização, por que o pessoal do Shark Tank começou a falar, terceiriza, vamos lá, reduz custo? Porque nos últimos anos, as grandes empresas perceberam que quando você terceiriza, você não está precarizando, você não está tirando a qualidade do serviço. Você está pegando alguém que sabe fazer aquilo muito melhor, porque ele faz aquilo para centenas de clientes, com mais eficiência, com mais tecnologia, e é um cara que vai estar constantemente se evoluindo. Então, vou dar um exemplo. Você tem uma montadora de carros. Seu trabalho é vender carro montado. Você precisa saber limpar a tua fábrica? Ou, há 50 anos atrás, todas as montadoras limpavam as suas fábricas. Até que começaram a perceber que, eu não necessariamente eu vou limpar melhor do que o meu concorrente. Só que aquele cara lá, terceirizado, que limpa 50 fábricas, ele limpa melhor que eu. Se o meu concorrente começar a limpar com ele, ele vai ter uma vantagem, né? Ele vai gastar menos, ele vai ter uma economia, vai limpar melhor, vai ter uma produtividade maior, vai ter N vantagens. Então eu vou terceirizar também. Então quando esse pessoal do Shark Tank vira e fala, não, terceiriza, vai muito nisso. O que importa eu quero ter o melhor serviço ao preço mais justo. Então eu vejo isso como uma grande tendência. Então hoje é um mercado de 150 bi, a GPS aí, ela historicamente cresce aos seus 25%, 30% ao ano. Faça chuva, faça sol. Eles têm até o que eu gosto de brincar, que é uma proteção do Brasil, porque foi crise, o Ibovespa andou de lado, caiu, e eles continuaram crescendo seus 25%, 30%. Eles compram lá seu estoque de mais ou menos 15% do faturamento todo ano. Então, tem muito concorrente aí para ser comprado, porque o mercado é um mercado muito amador ainda, e eles estão lá crescendo. Agora eu vou dar uma visão de futuro assim, para vocês, minha opinião, tá, gente? Começa a pensar em grandes hospitais que muitas vezes não terceirizam, porque na visão deles a limpeza deles é melhor que do qualquer terceiro. Começa a pensar em grandes fábricas que muitas vezes não terceirizavam porque tinham uma insegurança jurídica, porque vai que eu vou ser processado e vou ter que pagar aquele funcionário que eu terceirizei porque algum juiz trabalhista entendeu diferente. Isso acabou agora, em 2018, com a reforma trabalhista. Então, tem muito aí, muito tailwind que a gente fala, tem muita coisa positiva nessa tese, e aí você pensa na execução. Então, a GPS na minha visão, assim, sem dúvida alguma, é a melhor do setor, eles são os mais preparados. Claro que tem os players aí, mas eles são os mais preparados. Tem um capital mais barato, eles estão na bolsa, eles conseguem um dinheiro mais barato. Então, aí é uma tese que eu falo para vocês que, sem dúvida, vale a pena ficar de olho, que pensando em 5, 10 anos, a gente vê um futuro brilhante aí para a empresa. Perfeito, Matheus. Agora, eu queria perguntar um pouco para você sobre Eneva, né? Uma galera fala aqui de Eneva no chat, inclusive eu estava até dando uma olhada aqui, né? Muita gente falando, inclusive, sobre os Estados Unidos, inclusive já queria até avisar aqui, estou perguntando se o Powell não está falando agora, a gente está nesse exato momento, quer dizer, nesse exato momento não, porque teoricamente era para ele falar desde as 5 da tarde, mas a gente está já com essa transmissão, já na nossa linha ali, já assim que ele começar a falar, você vai ter essa noção. Esqueci quem é que perguntou aqui, o Eduardo Marino. Fica tranquilo, Eduardo, estamos aqui com você, informação que gera valor, você só tem aqui. Bom, eu queria te perguntar um pouco, Matheus, sobre Eneva, né? Tava até dando uma olhada aqui. Vamos só atualizar a Eneva? Que isso que eu ia perguntar, agora, inclusive, Eneva 3, a variação. 0,21% agora de queda. De queda?
Enef 3? Tá certo. Nossa, que 0,21% de queda. Engie já estava, pelo amor de Deus, tá aqui, ó. Não, no cantinho. Engie 3 está aqui, caindo também 0,59, CESP 0,66, AES também queda e Light 3 também queda 0,88. CPFE que está liderando altas no setor, 2,37% de alta. E aí a gente tem EDP subindo 1,99%, Engie 11,93%. Mas Enef está ali, ó. Enef 3, 0,21%, Rafa. Show de bola, então. Muito obrigado, Debs. Bom, queria perguntar justamente, então, para o Matheus sobre o papel da Eneva nesse setor, né, de energia. Ela bem falou ali, tem CPFL, tem a Alupar, tem Engie, tem Energisa, né, tem a Neo Energia, tem a CEMIG, tem a Eletrobras, que é uma gigante também. Como é que você está vendo o papel da Eneva nesse setor de energia, Matheus? Você acha que ela tem ali um papel importante que consegue se destacar dos outros players nesse sentido? Eu vejo isso sim, viu? Porque a minha visão ela é muito na Eneva, que ela é uma empresa de infraestrutura que cresce. Então, CPFL, Neo Energia, são ótimas empresas, Taesa, Copel, todas são ótimas empresas. Mas quando você para pensar, por que uma empresa de utility, uma empresa de infraestrutura, ela tem múltiplos menores do que uma empresa de varejo, por exemplo? Você vai comparar o múltiplo de uma Magalu via varejo com a CPFL e você achar que a CPFL está muito barata. Porque assim, essas empresas não crescem, né? O crescimento delas é muito menor, é difícil uma empresa crescer. E aí, quando você pega a Eneva, ela é a utility que cresce. Então, eles estão sempre aí arranjando novos projetos, eles estão muito bem posicionados, a gente está abrindo o mercado de gás no Brasil, né? A Petrobras está tendo que desinvestir das refinarias, está tendo que desinvestir da parte de transporte de gás. Então, a gente tem o Brasil está numa mudança aí que não pega a nossa época, né? Mas o pessoal mais antigo deve lembrar de quando as empresas de telefonia foram vendidas, depois as distribuidoras, a CESP, a própria CESP aqui em São Paulo foi vendida. O que está acontecendo agora no mercado de gás é o que aconteceu nessas empresas há 20, 30 anos atrás. Então a Petrobras sempre foi dona de tudo e agora ela está abrindo para o mercado privado entrar. E a Eneva, ela é muito bem posicionada nisso. Quando você pensa que ela é a empresa que produz o próprio gás, gera energia a partir disso, e tem todo o know-how de conseguir entregar seus projetos dentro do prazo, é muito atraente, assim, uma empresa no país que é muito previsível a receita, são contratos com muita segurança, risco Brasil, né? O pagamento, todos nós pagamos juntos, então não existe inadimplência, porque a geração ela sempre é paga primeiro. E é uma empresa que está sempre aí, novos projetos, tem o Urucu, que eles estão negociando com a Petrobras. Só para vocês terem uma noção, a quantidade de gás da bacia de Urucu é igual ou maior à quantidade de gás que eles têm hoje, em todo o portfólio de usinas deles. Então, assim, é um potencial transformacional para a empresa. E, além disso, tem aí N outras oportunidades aí que eles estão sempre buscando. Ele tem terminal em Macaé, eles estão fazendo alguns terminais para liquefazer o gás, assim, só para contextualizar. Você traz o gás, liquefaz, transforma ele coloca ele no estado líquido, põe num caminhão e leva ele para abastecer, por exemplo, uma cimenteira, que hoje gasta muita energia elétrica porque ela tem um alto forno para fazer o cimento. Então, em vez de você transformar em energia elétrica, você pega o próprio gás e queima ele, né? É muito mais eficiente, é muito bom para o país isso. A tendência disso é preços mais baratos para o consumidor, que acaba ajudando com a inflação e tudo mais. Só dando mais um adendo de Eneva, a gente está num momento muito complicado, né? Com agora essa nova variante, a Omicron, ainda está muito aquela dúvida a variante vai ter um lockdown, a vacina funciona, quão pior ela é. Teve aquele pânico na sexta-feira, né? Que achei que hoje ia dar uma recuperada, mas ainda está meio... O pessoal tá com medo, né? Ninguém sabe o que pensar. Nessas horas, o que a gente busca, né, quando a gente vai montar nosso portfólio? A gente busca empresas que tenham uma receita garantida. Então, pode ter uma crise, pode ter qualquer coisa, a receita vai estar lá, porque a população não escolhe. Então, a gente vai pensar uma parte de supermercado, alimentação, e também vai para uma parte de energia. E, além de tudo, eles conseguem repassar a inflação, né? Todos os contratos são reajustados via IPCA. Então, independentemente do que aconteça, eles vão ter esse repasse da receita. Então, é uma empresa muito boa. Ele sempre é um pouco mais caro do que os concorrentes, porque ele cresce, né? É o que eu falo, eles têm muito
eles sempre apresentam crescimento, a gestão lá é muito boa, e é uma empresa que, aconteceu um problema, deu uma dor de barriga no mercado, ela é uma empresa que vai sofrer menos, porque o mercado, o mundo vai precisar de energia, a gente aqui vai continuar usando energia e eles vão continuar recebendo a receita deles. Então é diferente de uma empresa de varejo, por exemplo, de moda, que se tiver um lockdown, é difícil saber quando elas vão reabrir. Shopping center, no caso do shopping feche, o impacto é direto, né? Não tem como você fugir. Então, também tem esse viés aí de segurança, pensando aí num portfólio diversificado com várias ações. Perfeito, então, Matheus. Bom, o investidor desqualificado, que inclusive eu adoro esse nome, investidor, eu não canso de dizer isso, você tem os melhores nomes do YouTube. Perguntando aqui, boa tarde. Se puder perguntar para o entrevistado, a Petz está com um PL de 100 e uma margem operacional tão baixa. Dá para dizer então que ela está barata? Porque eu estou com um pouco de medo do tamanho da receita que eles vão precisar. O que você acha, Matheus? Essa pergunta de barato e caro é muito complicado. Nesse momento, eu vejo muitas ações, inclusive Petz, baratas. Porque o mercado ele sofreu muito, né? A gente estava no meio do ano subindo até 10% o índice, mais ou menos, se eu não me engano. Me corrija se estiver errado. E agora o mercado está caindo seus 15%. Então, ela está barata. Quando você olha os múltiplos, esse múltiplo PL é um múltiplo esticado, né? 100 vezes. Só que o que você tem que pensar em vez de você pensar, ela está cara, ela está barata, pense muito no sentido do o que ela tem que entregar. Faz sentido? Então, vou dar um exemplo um pouco mais esdrúxulo. O Nubank não dá lucro, ele dá um lucro pífio, mas ele pode ser que ele saia na bolsa nos Estados Unidos valendo 50 bilhões de dólares. Por quê? Porque o investidor não paga o que ele faz hoje, você paga o que ele vai te dar lá no futuro. Então, Petz tem que pensar do mesmo jeito. Então, se você pensar numa empresa que vai abrir 50 lojas nos próximos anos, que tem um poder de aumentar um pouco a margem, porque ela está fazendo uma troca de produtos aí que são menos agregados, um mix muito mais pesado de rações, para um mix de produtos um pouco mais margem, a tendência dela é pensar que ela está barata. E tem outra coisa, né? Tem toda uma visão de uma alavancagem operacional que ela tende a ter com essa escala. Hoje é uma empresa de 150 lojas que pode ter 500 lojas daqui a 10 anos. Isso gera toda uma sinergia, uma alavancagem operacional que justifica esses múltiplos. Então, respondendo assim, com um pensamento para ele, a questão que você tem você acredita que a empresa vai crescer, vai entregar isso? Você acredita que a gestão é boa, que eles têm essa capacidade? Eu tenho toda a confiança, tudo que eles mostraram até agora, antes de entrar na bolsa, todos os movimentos que eles fizeram, esses ativos que eles acabaram de adquirir, a Zidog, o Cão Cidadão, são ótimos ativos. E a gente está falando de um mundo de pets, que, na minha visão, cada vez mais as pessoas veem os pets como um filho. Não é como se fosse ter uma redução no número de pets por pessoa. Então, cada vez mais vai ser um mercado maior que ele vai ter mais espaço. Então, para mim, é uma empresa que eu vejo muito atrativa hoje. Show de bola. Agora, Matheus, eu queria te perguntar um pouco sobre TOTVS. Né? A gente tem esse setor de tecnologia aí disparando, a gente viu agora há pouco também aqui, né, no Brasil, só que também tem algumas questões, né, os comparativos. Primeiro, o seguinte, qual que é o desenvolvimento do setor de tecnologia hoje no Brasil? Ele está realmente preparado para receber aportes grandes? Porque a gente viu, por exemplo, grandes players igual o Nubank e Banco Inter, que podem até mesmo ser considerados mais tecnologia do que financeiro mesmo, né? Porque são bancos digitais, enfim, que utilizam muito dessa lógica, querendo ir para a Nasdaq lá nos Estados Unidos, porque acreditam que tem mais capacidade de valer mais lá. Você acha que o setor de tecnologia ainda tem, né, um espaço ainda para crescer, ainda precisa crescer bastante para conseguir receber todos os unicórnios que ele pode? E também em relação a TOTVS nesse cenário, você acha que ela pode se beneficiar em toda essa jogada do setor de tecnologia aqui no Brasil? Bom, vou separar assim, sua pergunta em dois, porque respondendo primeiro a questão da Nasdaq, da listagem lá fora. Eu acho que isso é uma questão muito mais do mercado de capitais brasileiro. O nosso mercado ainda é muito jovem comparado com o mercado americano. Então, vai muito em linha com o que você comentou, né? As empresas que estão indo para lá, o próprio Banco Inter, que estava vendo de listar, a Localweb, não sei se vocês sabem, mas ela também soltou uma nota que estão pensando em talvez
sair do Brasil e ser listado lá fora. Eu acho que é muito mais uma questão de quanto você consegue valer. Então, se você consegue valer 10 bi aqui no Brasil e 15 bi lá fora, o dinheiro que você precisa é o mesmo. Se você vai ter que diluir menos, a participação que você vai dar para o investidor é menor, faz todo sentido você listar lá fora. Então, eu acredito que é uma questão muito mais de mercado de capitais. O mercado americano é muito mais desenvolvido do que o nosso. Dito isso, pensando na parte de tecnologia, na tecnologia no Brasil, a TOTVS, na minha opinião, ela é uma campeã. Então, vamos pensar, as pessoas pensam muito na TOTVS só na parte de gestão do ERP, que ela é líder de mercado, tem 50% do mercado aí de pequenas e médias empresas, que é um mercado novo. Então, esse mercado não tem muito para crescer. Então, ainda tem muito player no Brasil, principalmente os pequenos, que não tem um software de gestão, que... Pense isso, ninguém tem um amigo que tem aquela empresa que ainda roda no Excel. Tem uma planilha no Excel, não tem controle nenhum, tem várias ineficiências. Então, esse setor, que é o mais maduro do Brasil, que a TOTVS é líder, ainda tem um espaço gigantesco para crescer. Quando você vai para os outros, que aí entra a parte de TechFin, que é crédito, então você fazer soluções de crédito mais barata para fornecedores, você dá uma solução de marketing digital, dá uma solução de back-office, dá essa plataforma de soluções, isso é um mercado gigantesco, que não só a TOTVS, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar, que ela tem a vantagem da escala, né? Ela já tem mais de 40 mil clientes, que ela vai poder oferecer a solução para eles, né? Então, eu tinha uma solução para 40 mil clientes, agora eu tenho 5. Eu vou oferecer essas outras 4 para meus 40 mil clientes. Se 5% deles aceitar essas soluções, imaginem vocês aí quanto que não cresce a receita. Então, sem dúvida nenhuma, essa penetração tecnológica que a pandemia acelerou muito, aí, essa digitalização, a parte de e-commerce, os próprios pequenos empreendedores que antes não tinham muito contato tendo que fazer isso, ela vai beneficiar a TOTVS sem dúvida nenhuma. O que fica assim, o que a gente fica tentando ver é como vai ser. Então, a pandemia, o pessoal fala muito que a pandemia acelerou 5 anos a velocidade da digitalização do Brasil. E como vai ficar agora? Agora que, eventualmente, a pandemia acabando, todo mundo voltando para o normal, o que vai sobrar, o que vai voltar, essa velocidade vai continuar, vai ser o que era antes. Eu, dando a minha visão para vocês, eu vejo que é um caminho sem volta. Eu não vejo o pessoal que fazia tudo presencialmente começou a usar fazer uma live, usar um Zoom, fazer um Meet, de repente começar, não, vamos voltar a fazer reunião presencial 100% porque essas soluções não funcionaram. Então, para mim, esse é um caminho sem volta. O que a gente tem que pensar é qual é a velocidade. E a TOTVS, sem dúvida, vai se beneficiar disso e vai pegar um naco desse mercado. Perfeito. Agora eu queria te perguntar um pouco, viu, Matheus? Inclusive, a galera aqui inclusive, antes de te perguntar eu ia te perguntar sobre a Ambipar, vou te perguntar ainda sobre a Ambipar, aí, sobre essa questão ESG que está no nosso radar, mas o Adilson Lima Gonçalves aqui, perguntou, Matheus, o que você acha das empresas estatais Banco do Brasil, né, BBAS3, e SAPR11, né, que é Sanepar, salvo engano? Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná. Você acha que elas estão bem descontadas? Você tem alguma opinião sobre esse assunto? Inclusive, só para deixar bem claro, viu? Galera do chat, eu sempre faço as perguntas. Qualquer pergunta que vocês mandarem, se vocês pedirem pro Matheus analisar o elenco do Vasco, eu vou perguntar pro Matheus analisar o elenco do Vasco. Não necessariamente o Matheus vai saber o elenco do Vasco, porque são muitos elencos no Brasil, não é mesmo? Então, até analisar todos, como é que foi o Zeca na lateral esquerda, muito complicado. Então, Matheus, se você não estiver acompanhando essas duas empresas, tá tudo bem, não tem nenhum problema, mas eu sempre vou perguntando aqui, né? Fica tranquilo. Falando de Banco do Brasil, assim, até já aproveitando o seu disclaimer, eu não colhei. Eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas que vou até lembrar, vou voltar para o passado, numa live antiga que a gente fez, que eu comentei muito sobre percepção de risco. Então, quanto mais arriscado você acha que é o investimento, mais retorno você quer. Então, por que essa empresa eu aceito receber menos? Porque é muito previsível, a receita eu sei que vai vir, eu sei que ela não vai crescer, mas eu sei que ela não vai explodir. Então eu tenho uma tranquilidade.
o que me deixa incomodado com o Banco do Brasil? Eu não consigo responder sobre tá caro, tá barato, porque realmente eu nunca analisei, então não vou ser leviano aqui e falar algo que eu não sei. O que me incomoda de Banco do Brasil é que muitas vezes tem uma ingerência do governo. E muitas vezes essa ingerência não é boa para a empresa. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Não sei se vocês lembram que o CEO, o diretor-presidente do Banco do Brasil saiu, não foi por causa disso, mas o assunto inicial que teve um desgaste é porque ele queria fechar agências. E aí o governo bloqueou, o próprio presidente foi contra a medida, e aí gerou um desgaste, ele saiu, não saiu. Isso é uma coisa que o investidor não gosta, porque fica difícil, né? O governo ele não tem os mesmos interesses da empresa. Então a gente acaba ficando um pouco com o pé atrás. Mas assim, voltando, não é uma empresa que eu analisei, então eu não consigo falar se está barato, se está caro, se está descontado em relação aos outros bancos. O setor de finanças não faz parte do meu universo de cobertura. Falando um pouco sobre Sanepar. Sanepar eu já analisei. Ela é uma boa pagadora de dividendos. É uma empresa que tem um histórico operacional muito bom. O que houve nela, pegando o ano passado para cá, com esse problema da pandemia e a queda da renda, aconteceu o que eu acabei de comentar com o do Banco do Brasil, que é a ingerência do governo, que o investidor não gosta, acabou acontecendo um pouco com o Sanepar. Então, se você olhar aí de um ano e meio para cá, ela ficou estacionada, né? Ela está andando de lado. Ela não cai, não sobe, porque teve umas interferências, o governador, a agência regulatória, ela interferiu nos reajustes das tarifas. E aí, quando você faz isso, fica muito difícil para o investidor saber o que vai acontecer no futuro, né? Porque se você fez uma vez, daqui a 2 anos você pode fazer de novo. Se a população ela está com uma crise hídrica porque não choveu, eu vou fazer de novo. Tá bom, mas como você vai refazer? Não sei. Então isso gera incertezas, que aí fica difícil para você precisar, tá barato, tá caro. Então assim, é uma empresa que eu particularmente gosto muito da operação, eles entregam, eles têm uma qualidade operacional muito boa, eles são bons pagadores de dividendo. Então, se você olhar aí o dividend, quanto que ela paga de dividendo em relação ao preço, pode ter um número aí que você considere atrativo, mas vale ressaltar que tem essa situação aí, teve algumas interferências que não foram grandes, só que aí geram aquela insegurança para saber, vai ser, não vai ser, pode ser que na próxima seja muito grande, e tudo que é regulatório, né, que tem um viés estatal, é muito complicado, assim, o que o investidor quer é segurança. Se você não consegue dar essa segurança, a ação acaba sendo penalizada. Perfeito, Matheus. Bom, deixa eu mandar aqui um abraço para todo mundo que está aqui no chat aqui. O bilionário da União Soviética, muito obrigado aí. O teu nome é Stalin, o bilionário? Acho que a única pessoa que era bilionária da União Soviética talvez fosse, né, quem estivesse lá no topo do estado naquele momento. O Eduardo Reis aqui falando, grande Rafael Lara, sou seu fã. Que isso, hein? Obrigado, um beijo enorme aí. E a cripto do nosso peixão, como é que tá? Será, hein? Será que vai dar dinheiro essa cripto? Tem um beijo enorme aí pro grande Eduardo, um investidor desqualificado, o Andradas, enfim, muita gente aqui conosco. Perguntaram pra você aqui, Matheus, já que eu falei que eu fazia todas as perguntas do chat, perguntaram aqui qual o resultado da próxima Mega Sena. Aqui, você tem aí pra galera aqui, a galera tá pedindo aqui pra gente. Se puder, né, compartilhar aí pra gente, por favor. Se eu tivesse aí, eu tava anotando aqui pra mim também. O cara precisa ganhar sozinho. Vamos junto nessa, hein? Se você souber, quem souber do chat aí, hein? Quem tiver aí, meu bolão ganha 5 vezes seguidos, me chama. Me chama, quero saber sua tática aí. Que tem um monte de matemático, né, que faz essas táticas assim. Não, ganhei na Mega Sena 15 vezes. Falei, o cara é o novo Warren Buffett brasileiro. Bom, vamos lá, deixa eu te perguntar agora, Matheus, sobre Ambipar. Né, a gente tem visto aí uma mudança. Né, primeiro que no mercado todo mundo compra no boato e vende no fato. Né? E aí tem a questão dos rumores do mercado. Veio a crise, né, a pandemia, todo mundo ficou receoso, todo mundo queria mudar o mundo, salvar, pelo amor de Deus, vamos segurar nossas empresas, como é que estão? ESG veio firme, nossa, teve corretora fazendo evento de ESG, teve fundo falando ESG firme, tem até ETF de ESG. Aí o que aconteceu depois? Falaram, ok, tá todo mundo usando essa bandeira ESG e agora pra gente filtrar? Como é que faz essa parada aí? E aí a gente tem, no meio disso tudo, a Ambipar, que fez um monte de aquisição. Ela é uma empresa com caráter ESG e eu queria saber a sua opinião sobre a Ambipar. Ela
é mesmo uma empresa ESG e essa questão da onda ESG está um pouco agora, não sei, um pouco em dúvida, me parece um pouco, né, que as pessoas estão um pouco em dúvida dessa onda. Isso pode acabar tirando um pouco o foco da Ambipar aí para os próximos meses, ô Matheus? Bom, a Ambipar é uma empresa que eu adoro. Bom, sou bem suspeito para falar porque eu realmente gosto muito. Eu vou tentar responder assim, uma frase. Para mim, a Ambipar ela é a ESG que dá lucro. Então, já respondendo a questão da moda, para mim, assim, o lucro acaba direcionando todas as empresas. Então, a partir do momento em que o que ela está fazendo é uma coisa que já dava certo antes, porque ela não é uma empresa de 5 anos para trás, ela é uma empresa antiga, ela cresceu muito nos últimos anos, mas ela já é uma empresa que presta um serviço relevante para a sociedade há um tempo. E ela consegue fazer isso de um jeito que o cliente sinta que está gerando valor para ele. Então, não é só uma questão de, o mercado vai ficar essa moda. Eu não tenho a mínima clareza. Não consigo te falar se daqui a 6 meses o SD vai ter reunião com o banco ou se o pessoal vai sentar em cima do tema. O que eu tenho de clareza é as necessidades que a Ambipar, as necessidades que ela compõe para a empresa, que ela resolve, essas necessidades não vão acabar. Então você tem algumas coisas aí que mudaram, independente de SD, da pandemia, já estava mudando. Então, quando você vê o Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, esse plano ele já estava para sair desde antes da pandemia. Ele saiu agora, em 2021, oficialmente. As empresas vão ter que destinar uma parte do pós-consumo, né? Eu tenho que saber uma parte do material que saiu da minha fábrica, eu tenho que garantir que ela foi bem destinada. A própria questão de materiais perigosos, de produtos químicos, tudo isso não vai acabar. E o Brasil é um país que a legislação está ficando cada vez mais compliant com o lá fora. Então, ela provê soluções de compliance para as empresas. Então, surgiu uma nova regulação da CETESB na tua região. Você vai ter que fazer tal coisa. A Ambipar, ela provê esse serviço. Então, ela não só... Quando a gente pensa em SD, crédito de carbono, eles estão montando um portfólio completo. E aí... É difícil saber, assim, os próximos 5 anos o mercado vai virar a chave inteira para ESG? Ou eles vão segurar um pouco, vai demorar 10 anos, vai demorar 20 anos? É difícil, é muito difícil saber. Mas, dado todos os cenários que a gente tem, né, todos os problemas que estão sendo mapeados aí, principalmente agora que a pandemia colocou um foco maior nisso, é muito difícil pensar que a sociedade vai parar de investir em mitigadores climáticos, mitigadores de poluição, de desperdício de recursos. Então eu vejo a Ambipar assim como uma vencedora natural. Lembrando que a parte de meio ambiente é só metade dela. O outro braço dela, né, que é o braço de response, que é de atendimento a emergências, é um braço globalmente reconhecido. Então eles estão lá crescendo nos Estados Unidos, eles têm base até na Antártida, compraram uma empresa no Reino Unido, eles foram reconhecidos aí, não vou falar globalmente, mas um reconhecimento assim, internacional, que é prestar serviço de treinamento para o Ministério de Infraestrutura americano. Então, aí tem 2 braços muito bem posicionados, com setores que crescem muito, assim, são setores muito amadores ainda, vai muito naquela linha do que a gente conversou sobre o GPS, né? Quando seu concorrente é ruim, fica mais fácil para a vida, né? É difícil você pegar Mercado Livre ou Magalu. Então, são 2 monstros gigantescos. Não estou falando disso, estou falando de Ambipar contra o tio da esquina, que tem lá 2 caminhões e o filho dele que dirige os 2. Então é muito mais fácil assim a disputa. Então, pode ser que nos próximos anos o pessoal dê uma segurada, ESG acabou, não importa. Eu duvido. Eu pessoalmente, Matheus, minha opinião, duvido. Agora, mesmo que isso aconteça, eu não duvido que a Ambipar vai continuar entregando pelo menos um crescimento aí regional, mesmo que ela, como não teve IPO, né, a gente sabe que ela está com menos dinheiro, ela está com menos caixa no balanço, menos espaço que ela tinha, mesmo que ela pare de comprar, eu vejo uma empresa aí que está com um preço muito atrativo, voltando àquilo que eu falei, né, tem muita empresa muito atrativa na Bolsa, acho até um movimento que essa fuga para a renda fixa, né, com o aumento de juros, tem causado, e tem agravado, né, tem todo o fator político também, e ela está muito bem posicionada aí para entregar o crescimento no setor dela. Então é um nome que eu gosto muito, e repetindo, né,
gente sempre tem que pensar na empresa daqui a 5, 10 anos. Você vê que ela vai virar uma Coca-Cola lá na frente, vai virar uma Apple. Se você tiver certeza disso, compra e dorme feliz. Essa foi uma ótima compra. Perfeito, então, Matheus. Bom, queria agradecer a sua participação aqui no Top News. Foi uma honra enorme falar com você, a galera aqui do chat adorou. Queria pedir as suas considerações finais também para quem está nos assistindo aí, os investidores. E já deixar o convite para a próxima, né, Rafa? Exatamente, né? Exatamente. Não só aqui para o Top News, como em toda a grade de programação da BMC News, tá certo? Obrigado, Rafael. Obrigado, Débora. Agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. Agradecer ao público que está ouvindo. E o que quiserem perguntar aí, estou sempre à disposição, eu gosto de responder. Muitas vezes pode ser que eu não consiga ajudar, mas eu tendo algum pitaco, eu vou sempre dar. E muito obrigado aí, parabéns para você pela programação e um abração. Perfeito, maravilha, super então. obrigada. A gente já te espera aqui nas próximas vezes. Brigadão, até mais. Rafa, vamos ficar de olho aqui de como que está se caminhando esse mercado já para o finalzinho do dia. Olha só, 102.895 mil pontos, a gente perdeu aí 103 mil pontos. Faltam menos de 9 minutos para o Ibovespa fechar, a gente reduziu um pouco os ganhos, 0,66%. Acho que tem entrando aqui muito essa expectativa aí pela PEC dos precatórios, né, Rafa? Exatamente. O mercado passou o dia hoje bem mais otimista, bem mais do que o que a gente viu na última sexta-feira. A gente chegou a bater 104.148 pontos hoje, né, depois a gente ter vindo dessa queda enorme que a gente viu, o mercado, né, petróleo aí tombando na sexta-feira, minério de ferro também fechando bastante em queda, todos os setores aí com queda na bolsa. Mas aí hoje, olha só, a gente tem agora GET 11 liderando altas com 11,80%, depois Localweb 6,99% de alta. A gente tem Minas 6,27%, BID11 e BID4 também subindo, Ultrapar 4,55%, Cash 3 4% de alta. Petri 3 também sobe aqui, ó, 8,87%. E aí na área de construção, Cyrela 3,70%, CVC está caindo 3,70% de queda, tá? Tá liderando as quedas agora Cyrela. CVC está caindo 2,68%, Ambev tá caindo aqui. Agora é a Iguatemi, 2,49%, Ambev 2,46%. Eles ficam brincando os papéis aqui comigo às vezes. Ah, eles ficam, né? B3 também ainda cai, ruim para o professor Cabral, está caindo 2,29%. Vou mudar aqui para o volume de variação, para o volume de variação, para o volume de negociação. É PT3 que está ali, ó, ajudando aí nesse positivo do Ibovespa. E aí a gente teve aqui Magazine Luiza virando para o negativo, Rafa. Os bancões já estavam virando o cenário, apesar de terem passado aí boa parte da manhã operando no positivo, vieram para o negativo no final do dia. Então a gente tem Itube no negativo, Bradesco e agora Magazine Luiza também, fechando o dia aqui no volume negativo. Loja Zena também aqui, 1,94% no volume negativo. Mas Petri 4 e Vale ali estão dando uma segurada nesse sinal positivo aqui do Ibovespa, BID11 em seguida e Banco do Brasil. Né? É como a gente tem agora o cenário do Ibovespa, Rafa. Vamos ver como ficou o mercado lá fora, como a gente tem... Desculpa, estava tomando uma aguinha aqui enquanto você estava falando bem na hora. Você falou pra caramba hoje, Rafa, não tem problema. Que isso, imagina. E aí, olha só, vamos ver o mercado lá fora, como que a gente ficou. A gente tinha também, né, claro, uma expectativa pelo livro bege que estava acontecendo por lá, pelos Estados Unidos, né, Rafa? Exatamente, né? Exatamente. Eu só queria dar um toque no marketing dos Estados Unidos, que livro bege é um nome muito feio, entendeu? Eu acho que meio sem graça, né? Meio sem graça. Gente, olha, assim, se eu fizer aqui um censo, né, no nosso chat, eu duvido que alguém daria a cor preferida deles como bege, né? Se você colocar uma paleta de cores aí, 50 pessoas numa sala, nenhuma vai escolher bege como a coisa mais atrativa aí, ou com tamanha importância igual o livro bege tem para o mundo, né? O livro bege é muito importante aí. Mas é o seguinte, ó, tem outra questão também, Débora. Cima da mulher que a gente falou, recém-chegada do Congo, lá da África, aí que foi lá para Belo Horizonte. Bom, ela acabou de ser internada em isolamento no Hospital Eduardo de Menezes, lá em Minas Gerais. De acordo com a prefeitura, a mulher tem 33 anos e não é vacinada contra a Covid-19. De acordo com o que informou o Estado de Minas, as autoridades de saúde monitoram o caso para ver se a mulher foi infectada com a variante. O Ministério da Saúde, né, Rafa, tinha falado que iria ainda emitir uma nota sobre esse caso hoje. Eles ainda estão fazendo sequenciamento genético para saber se trata realmente dessa nova variante ou não, que pode ser, né, provável tratando-se do local que ela está vindo.
Mas então seriam, né, 2 casos suspeitos que teriam já aí sendo averiguados aqui no Brasil. Vamos aguardar. Agora, ia ter a restrição, né, nos aeroportos, né? A Anvisa já tinha conversado com o próprio presidente Jair Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro já tinha mostrado que estava favorável a isso. Só que a gente não teve essa autorização, né, Débora? Posso estar muito errado, mas eu acho... Já foi autorizado durante o final de semana, Rafa. Foi então. Perdão, gente. No final de semana eu estava muito louco. Brincadeira, não. Eu só não acompanhei isso 6 países do continente africano. Tem restrições de fronteiras agora de voos de lá para cá. Seguindo aí outros países que já estava fazendo aí, eu não vou saber agora te precisar quais são exatamente. Namíbia acho que está no meio, mas não vou saber todos. Mas tem sim, o Brasil fechou sim realmente fronteiras para no final das contas tentar evitar e tá, se eu não me engano, restringindo e tendo quarentena, acredito eu. Mas sim, a gente tem algumas restrições agora para voos de lá. E passaporte vacina não? Não, vamos lá, vamos tentar atualizar direitinho a informação, né? Brasil tá fechando essa fronteira. Vamos pegar isso daí pra gente não trazer desinformação, porque fake news é muito fácil, né? O Helder aqui falando que são livros de escritório, Rafa, por isso usam muito bege. Eu sei, Helder, mas é o seguinte, aqui no escritório da BMC, por exemplo, a gente tem um monte de livro. Na BMC, por exemplo, ela é azulzinho, ó que bonitinho, ó. Esse azul aqui é chamativo, tá vendo? Isso aqui é o que? Marketing. Puramente marketing, olha que bonito, ó, um logo bonito, chamativo, entendeu? Olha lá, Rafa, tem aqui um quadrado Brasil enorme. fecha fronteiras com áreas de 6, companhias aéreas de 6 países da África por causa da variante novo coronavírus. São eles, né? Botswana, Lesoto, Namíbia, Zimbábue, Eswatini, eu acho que é isso, a ex-Suazilândia. África do Sul, não? É todos de lá da África do Sul. Não. Sim, mas esses todos são da África do Sul, mas além da África do Sul, não, isso? Não. São todos, são passageiros oriundos da África do Sul, do Lesoto, Namíbia, são além da África do Sul. Justo, muito bem corrigido. justíssimo. O Brasil está fechando essas fronteiras com esses países da África em virtude da nova variante, como eu já falei para vocês, e eles estão tentando resguardar. Não fala aqui sobre eles exigirem comprovante de vacinação, diz que a decisão brasileira só seguiu as restrições de viagens impostas por diversos países, como o Reino Unido e Estados Unidos. A recomendação, né, era da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que recomendou ao governo que restrinja os voos e viajantes de países do sul do continente africano, entre eles a África do Sul. Entendi. O Alexandre Cabral tá me chamando falando que eu sou um mala. Esse livro tem dezenas de anos. O povo não tinha centenas de cores de pasta. Pois é, Cabral, mas as coisas mudam, né? As coisas, elas são modernas. Imagina se a gente tivesse na TV preto e branco agora até hoje. Cores. Agora que já coisa, as cores. Coisas têm, né? Vamos modernizar, enfim, né? Mas tudo bem, não. Fica tranquilo, Cabral. Vamos agora viver, então, né, como se fosse 1700 e pouco, aqui em tudo, né? Inclusive porque a gente tem que aceitar de cabisbaixo, né, as coisas. Mas enfim, vamos lá. O Sargento Aristides falando que saudades da época do quartel ensinando judô pro Bolsonaro. Que isso, Sargento? Eu não tô entendendo esse... Que papo estranho, Sargento. Essas horas, hein? 5h58, você falando de judô? Com o presidente da República? Quero entender isso daí, hein? Inclusive, Débora, o Rui das Neves tinha falado aqui pra gente no nosso chat que ele veio já, inclusive, algumas vezes na entrevista para mim e para o grande Alex no Instagram da BMC News. A gente está reformulando o esquema de lives no Instagram da BMC News e eu queria chamar a galera do chat para ajudar a gente nisso daí. Vocês gostariam de uma live por semana, inclusive, com participação do público? Vocês gostariam? Manda aí. Você aí, mas já assim, sugestão bem bonitinho, pra gente, sabe? Pra gente bater um papo, fazer como se fosse um happy hour nosso aí. Eu, você, quem você quiser aí também. A gente vai fazendo isso daí, a gente vai batendo esse papo. Hein? O pessoal tá rindo aqui. Que papo, hein? Que história essa daí do sargento, hein? Estranho. O sargento aí usando algumas substâncias estranhas aí enquanto tá no nosso chat, enfim. Muita gente aqui. Rodrigo Alex, só te dou um recado, viu? Gustavo Bernardes está assistindo isso daqui. Gustavo Bernardes é o namorado dela. Ele tem 2,10 metros de altura. Eu conheci ele já. Ele é um cara muito bravo. Ele vai pegar você na porrada. Não diga isso. Brincadeira, não. Gustavo é um cara super gente boa. Um beijo enorme pra ele. Super fofo. Bom, vamos que vamos, Debs. Vamos lá, porque tá chegando agora o senhor... Guga Almeida, Geometria. Eu estarei com ele, inclusive, aqui. Segure com a gente. Rodrigo, obrigada aí pelo seu elogio. Professor Alexandre Cabral, te esperamos aqui amanhã. E, gente,
É isso aí. A Hanna é casada, senhor André Silva. Ela não só tem namorada, ela é casada. Casada com um homem enorme. Cara, ó, vocês estão, entendeu? Vocês estão completamente... Nossa, entendeu? E Paula também é casada, muito bem casada com o Anjo Luiz também, entendeu? Ó, são pessoas... Cara, é por isso que as pessoas estão perdendo dinheiro na bolsa, você tá entendendo? Porque vocês estão mais interessados em ficar dando cantada em apresentadora do que realmente focar na informação. Mas tem alguém solteiro aqui, Rafael Lara. Tem solteiro. Eu sou solteiro. Muito obrigado a todos, todas ou todos, enfim, que me chamam de bonito, minha avó, minha mãe, né, enfim, e também grande Gabriel Monteiro aqui. Ó, o Bilmon tá perguntando, Rafa, sei que você vai mandar esperar quarta à noite, mas diga alguma coisa, você já falou sobre Cold Wallet no Crypto News? Se sim, busca no vídeo, se não inclui em alguma pauta. Tá feito então, quarta-feira você chega mais e a gente bate um papo sobre Cold Wallet. Fechado? Vamos que vamos, hein? Gente, vamos lá, ficando por aqui, Rafa. Aliás, eu fico por aqui, porque o seu Rafael vai continuar. Eu fico. Junto com o Guga Almeida no Geometria. Em seguida tem BMC Business, com ela, Hanna Beltrão. Eu me despeço por aqui, estou de volta a partir das 9h30 da manhã, com todas as principais notícias do mercado. O mercado aqui, ó, em tempo real, pra vocês, tá bom? Eu espero vocês. E continuem aqui, tá? Já vão deixando os tickers aqui que vocês querem que o seu Guga Almeida analise. Ele vai estar de olho aqui junto com o seu Rafael. Fique de olho. Eles estão aqui, ó. De olho em vocês. Até amanhã, gente. Tchau, tchau.